Então vamos lá, Coutinho, bem-vindo e bom dia pra você. Vamos organizar graficamente o dia de hoje, tudo bem? Bom dia, precioso. Firme e forte? Belezinha? Beleza, e você? Bom. Foi bom de final de semana? Bom de final de semana, lindão. Descansou um pouco? Não, trabalhei muito. Oh, de novo, Coutinho, você só trabalha. Trabalho, cara. Então vamos lá, Gente Coutinho. que faz. Dólar e índice, capricha. Bom dia, cá, bom dia, pessoal. Bom dia, meu moreno. Vamos lá, pessoal, o mini índice já abriu. Então aqui a gente está dentro do canalzinho, longo envelope de alta, sobe, lateraliza, sobe. O índice dá uma compra especulativa sob suporte no diário, né? Então assim, tô só passando primeiro uma perspectiva mais longa, tá? O índice permanece altista, abriu agora, cai 0,56, tá tangenciando um suportezinho a 1,31 no 950. No caso do dólar, atento, rolagem do contrato de dólar. Eu já alterei WDOK25 na tela. Cuidado aí, senão vai dar diferença de números. O dólar tá na sua primária de baixa, deixei desenhado para vocês, é um canalzinho de fundo branco, mas sobe no curto prazo. Atento, dólar sobe, lateraliza, sobe. Objetivo do dólar no curto. No diário, 5,865. Putz, que pancada no Indifut, 0,7% de recuo, praticamente 1.000 pontos a menos, em linha com o overview, em linha com o que já flagrávamos no cenário internacional. Mínima de novo no Indifut, 131.610 pontos. Agora 131.500, rapaz, olha o suporte dos 131.500 sendo testado daqui a pouco, hein? Pelo amor de Deus. Vamos cumprimentar o Guilherme Cunha na ponta da conexão. Gui, bem-vindo, bom dia pra você. Pois é, Leozinho, muito bom dia a você, a todos os nossos queridos e ilustres ouvintes. Fazia tempo que nós não tínhamos um pré-mercado desenhando tanto como é que seria o sentimento aí, né, de precificação, e o maior problema de todos nesse zoom menos que a gente acaba de assistir é o seguinte, Léo, onde tem rasgada, então se embarcarmos nessa onda como o cenário internacional está demonstrando no índice futuro, tem uma queda mais intensificada natural para o dia de hoje. Então esse vazio no gráfico que a gente está vendo, se nessa primeira uma hora do dia não ganharmos uma propulsão compradora e romper esse ponto, a gente tem mais 1.000 pontos naturalmente para poder atrelar uma movimentação de queda. Na ponta do dólar, hoje é um dia místico, tá? Um dia bem diferente que pode surpreender e não termos uma alta tão expressiva no dólar como desenha a queda do índice futuro. O movimento da Petax já foi dito, né? Encerramos o contrato WDOJ para embarcarmos no contrato WDOK e existe essa diferença de um contrato para o outro, podendo colocar um pouco mais aí de uma pressão não tão compradora assim para o dia de hoje. Mas a semana até o Trump's Day é um índice mais pressionado, nem que seja caindo menos que no cenário internacional, mas com dificuldades de subir, e na outra ponta o dolinha ganhando força, e a gente mantém a mesma estratégia da semana anterior. Índice embarcou para baixo, a gente vende. Dólar foi para cima, resistência cansou, a gente vende também. Há uma grande possibilidade no dia de hoje, fechamento, serem os dois novamente para baixo. Olha só, Trump Day naturalmente quarta-feira, dia 2, eu já preciso recolocar o Coutinho aqui na participação, porque graficamente nós vamos tendo um início agitado, Coutinho. O dólar está subindo 0,20%, R$ 5,802 pontos. A moeda americana está de volta à faixa dos 5,80. Agora, o Ibovespa Futuro, ele chegou a buscar as mínimas praticamente abaixo dos 131.500, chegou a 131.550, ficou uma gordurinha ali acima dos 131.500. E aí ele foi buscando máximas na medida em que diminuiu o ímpeto de baixa. Graficamente já há alguma novidade depois dessa abertura forte do Indifut? Não, Léo, olha só, eu teria um pouquinho de paciência. Olha a minha linha inferior aqui, pessoal, 131.940. Você vê que o mercado pegou, já deu um longo pavio superior, longo pavio inferior, ou seja, já pegou, deu uma chacoalhada, mas eu ainda tô nesse suportezinho. Então, assim, concordo que é para baixo, mas, de novo, né, quando, na minha técnica, o candle tá tocando na linha, eu preciso que essa linha seja 100% vencida. Então, eu posso repicar e começar a subir, apesar que, lógico, menos provável. Doletinha do seu lado direito, triângulozinho ascendente, deve testar R$ 5,812, curto prazo, R$ 5,830.
Gui, o que é que você está fazendo com esse dólar e com esse índice neste momento? Reforça para nós. E a partir de qual patamar ou movimento você deve montar uma posição mais agressiva, se é que já não montou? Eu te passo a palavra no momento em que a moeda americana renova a máxima do dia, R$ 5,807. Eu tô vendido no índice, tá? Apesar desse cenário da abertura guepada, existe um movimento aí de um fluxo vendedor significativo, predominante, então tenho parcial, quero seguir pelo menos aí até o rompimento das mínimas intradiárias. Dólar eu tô quietinho, né? Então o dólar hoje não é um dia tão convencional, não é só o cenário externo que vai intensificar as suas movimentações a partir dos 5.818 do contrato anterior, 5.840 no K, eu começo a me manifestar na ponta do câmbio também, tá? Mas o índice deu para pegar parcial, tô protegido praticamente a preços próximos de máximas intradiárias, quero carregar esse índice na venda. Você chegou a dormir vendido no índice de sexta-feira para segunda? Agora você entrou na venda. Isso, sem posições, o movimento do... O que a gente identificou aqui, tá, Léo? Uma pressão vendedora muito forte no leilão de abertura, surgindo aí um primeiro ponto muito distante de suporte forte. Então arriscamos o movimento da venda na abertura, parcial rápida aí de 200 pontos, foi um cenário muito rápido e agora a gente deixa arder o índice. E o dólar tá essa pressão compradora, mas muito confuso ainda de um contrato para outro. Aí, de novo, no J, no 818, 840 no K, eu começo a enxergar que a gente tem oportunidade no dólar também. Só vejo venda hoje, compre em nenhum dos dois ativos. Muito bom, Gui. Obrigado pelo resumo, pela síntese. Nós temos 9h08. Amigos, é o seguinte. O que eu separei aqui para estar todo mundo contextualizado com vistas ao dia 2 de abril, portanto, quarta-feira, dia D, em que Trump vai anunciar as tarifas recíprocas. Eu separei uma bateria curta de manchetes para a gente ouvir a opinião do Gui, que ainda não falou sobre isso especificamente, embora tenha citado o dia 2 de abril. E aí, graficamente, eu já vou fazer com o Coutinho um giro pelos Estados Unidos. Nós vamos ver S&P, nós vamos ver yields de 10, a gente vai falar de VIX. Precisamos... A mesma familiaridade gráfica que a gente tem com o Indifut e Dolfut, a gente precisa construir em relação a esses personagens americanos que estão em primeiro plano mesmo. Então vamos fazer isso só se for agora. 9h09, vou começar compartilhando tela aqui em relação às manchetes. Então, uma que chamou bastante atenção ainda no domingo foi essa aqui, ó, no The Wall Street Journal. Equipe de Trump pondera tarifas mais amplas e mais altas. De volta à mesa antes do prazo de quarta-feira, um aumento geral de até 20%. Os analistas do Goldman Sachs, para os quais a chance de recessão americana saltou de 20% para 35%, trabalham com uma tarifa média de mordida geral e ampla em 15%. Mas essa apuração do Wall Street Journal sugere que essa mordida, em média, pode alcançar 20% de tarifa. Gente, é tarifa pra caramba. Vamos combinar aí, 1/5 do preço ficaria elevado apenas e tão somente pela questão tarifária. Então essa é uma manchete para você ter em mente. Léo, e se o Trump vai lá e anuncia 10%? Teve até um ouvinte que falou assim: pô, Léo, mas é difícil você sugerir que eventualmente os preços já carreguem esse grau de incerteza, já que ninguém sabe o que é que vai ser da variação percentual de mordida tarifária em si. Ok, concordo, mas por outro lado, circula a possibilidade de 20% de mordida tarifária, de modo que se Trump chega na quarta-feira e anunciar 10%, você já tinha uma expectativa mais deteriorada, que ancorou boa parte dos agentes. Então, nesse caso, você pode ter uma boa notícia na quarta-feira. No fim do dia é relativo, vai depender da referência que você assume como base de comparação. E o oposto é verdadeiro, quer dizer, se vem a confirmação dos 20% ou até uma tarifa maior, na média, você deve ter ainda um mau humor de mercado para começar a precificar tudo isso. Mas, de novo, é melhor você ter uma tarifa salgada e conseguir colocar um número na planilha do que você não conseguir colocar número nenhum na planilha. A imprevisibilidade, ela está alcançando esse patamar e está tirando boa parte do humor dos agentes de economia e mercado, porque nós estamos num voo cego no quesito política tarifária, né? Aqui, ó, o relatório a que eu fiz menção, Goldman Sachs eleva a probabilidade de recessão americana para 35%, citando tarifas. Mais uma das manchetes, Goldman Sachs que revisou para baixo a atividade americana e para cima a inflação também.
ruim pra caramba o cenário, né? Vamos combinar. A gente tá falando aí de uma estagflação, inflação mais teimosa, atividade mais fraca. Isso dá sinais contraditórios para a política monetária. A inflação exige juro mais alto para baixar, mas a atividade exige juro menor para melhorar, para reagir. E aí? Por isso que estagflação deixa qualquer política monetária confusa, os economistas por tabela a reboque. Mais uma evidência, são 4 que eu separei, 2 já foram, vamos à terceira. Pesquisa diz que 72% dos americanos esperam aumentos de preços no curto prazo devido a tarifas. E essa outra pesquisa aqui, ó. Pesquisa mostra que 60% dos americanos estão insatisfeitos com a economia americana. E por isso que a gente vai buscando entender o que o ator político Donald Trump quer com tudo isso. Ah, Léo, claramente o que ele quer é o fechamento da curva de juros com os yields de 10 caindo. Ok, mas a qual custo? Porque a opinião pública é importante sim para o Trump. Ah, mas esse é o último mandato dele, ele não vai precisar da opinião pública tão favorável para buscar uma reeleição, já que ele não pode. Primeiro que mesmo essa hipótese, ela fica minada quando o Trump vem a público, como veio numa entrevista à NBC nesse domingo, e diz que vai querer sim o terceiro mandato. Léo, mas não pode. Não pode, até que se altere a Constituição. Léo, mas é muito complexo alterar a Constituição americana. Mas existem atalhos. Por exemplo, já circula a hipótese de que o Trump poderia concorrer como vice-presidente para 2020 e, deixa eu pensar que foi 25 começando, para a eleição de 2028, com vistas a 29 até 32, ele vem como vice, alguém vem como candidato à presidência, e o que esse alguém faz, tão logo o pleito seja encerrado, renuncia em favor do Trump. Léo, mas isso é altamente improvável, quem é que se prestaria a este papel? Também acho improvável, mas não é impossível. E não se esqueçam da vaidade, nunca subestimem a vaidade no cenário político. Então, ainda que Trump possa tirar o pé da opinião pública, dado que institucional e constitucionalmente ele não visse um terceiro mandato, na retórica ele diz que visa e existem atalhos que poderiam fazê-lo sonhar com isso. Então não dá para desprezar totalmente a opinião pública. Mas agora vamos tirar o pé do altamente especulativo para algo que é muito mais concreto. O que vai acontecer em 2 anos? Eleições de meio mandato lá nos Estados Unidos, que são as chamadas midterms, em que nós teremos o legislativo americano em primeiro plano. Você sabe que o Trump ele domina o executivo e tem no legislativo maioria republicana, na Câmara dos Representantes e no Senado. Pois bem, em 2 anos, já no final do ano que vem, o que vai acontecer? A gente vai ter eleição legislativa americana. E se o Trump perder a maioria na Câmara dos Representantes e no Senado, ou em uma dessas casas, isso já mina a agenda política dele enormemente. E aí tem que dar peso sim para a opinião pública. Porque se nós tivermos um mau humor com os republicanos na boca do gol dessa eleição, a chance de Trump perder a maioria numa das casas não é pequena. E com isso nós fechamos. São as 4 evidências que eu separei aqui para dar o contexto e para dar o coral de evidências. Deixa eu ver se eu vou com o Coutinho primeiro no gráfico, pensando aqui nas movimentações. Em princípio não. Indifut segue caindo 0,65% e o dólar vai subindo 0,26%. Eu vou então com você, Guilherme Cunha. Meu amigo, depois desse contexto todo, rapaz, que novela essa novela Trump? Novela Trump, dia T, né, o Leozinho? E eu acho que o mais importante de tudo é a gente entender que tem aquele meme, né? Um tweet meu não suporta uma análise técnica ou seja o que for de qualquer comentarista. E nós temos uma lembrança de 2018 para 2019, algo muito semelhante, mas focado na China. Eu preciso fazer essa retrospectiva aqui com todo mundo. Então era hora taxaria, hora não taxaria. E o mercado entrava no modo pânico, e no modo pânico, a ausência de informação, como você muito bem pontuou, para quem não vivenciou esse movimento Estados Unidos e China no Trump 1, vai lembrar o ano passado aqui no nosso país, quando nós não tínhamos a previsibilidade da ponta do fiscal. Em momentos de incerteza, o que o mercado faz? Ou despacha, sai, né, da ponta compradora e faz as suas proteções, ou até mesmo faz o quê?
com o passo de espera, né? Então, a partir do momento que nós estamos embarcados nessa de, putz, é 20, é 10, ou pode ser até mesmo um pouco mais, e o mercado não tem ainda a devida informação, quem está líquido dentro do mercado, esperando oportunidades, é natural que venha esperar a materialização do dia T, né? O dia Trump, que ele pode ser, inclusive, um dia que possa colocar panos quentes a todas essas indefinições e trazer um cenário de apetite a risco, continuando a tendência primária da nossa bolsa aqui de alta e do dólar também podendo se materializar numa movimentação de queda. Mas a parte número 2 de todo o noticiário que você nos traz é uma insatisfação generalizada, e daí não é mais Estados Unidos, né? A gente só faltava ele, agora virou mais público desde a pandemia, o cenário econômico não trazendo nenhuma grande colheita, né, do que foi feito desde então. Então, os Estados Unidos teve cheque entregando na economia real, teve impressão de dinheiro nesse cenário de conflito geopolítico, os Estados Unidos fica um cenário mais crítico. E a gente sabe que se azeda lá, respinga no mundo como um todo. O cenário curto-prazista pode ter uma evasão de capital Europa e emergente, como está acontecendo, mas gera-se naturalmente aquela preocupação com uma palavra péssima, chamada recessão. Falando tudo isso, o cenário de hoje até o dia T é um cenário muito mais de compasso de espera, muito mais um cenário de assistente do que proatividade. O mínimo e o simples faz a diferença nesses dias. 9h17. Vamos lá, Coutinho, temos condição de gráfico? Então partiu para o dólar e para o índice. A moeda americana está subindo 0,15%, R$ 5,798. O índice futuro recuando 0,65%. Na sequência, perguntas do chat. Aquele abraço para a audiência. Sérgio Rocha mandou para a gente um super chat. Vou encaminhar para o Gui tão logo o Coutinho termine o gráfico. Vai lá, Coutinho. Vamos lá, pessoal. Gráfico de 4 minutos na tela. Longo envelope, cai, lateraliza, caiu. Agora tá sentadinho em cima de um ou dois suportes, se você considerar o branco. 131,815, 131,940. Não muda nosso raciocínio. Só que, atenção, dá um zoomzão. O que você enxerga? Cai, lateraliza, cai. Então, de novo, o índice está montando o seu envelope, cujo objetivo 131,253. No caso do dólar, o dólar canalizado, sua máxima R$ 5,812, sua mínima R$ 5,797, sem figura gráfica. Obrigado, Coutinho. Vamos seguir com você, mas agora cumprindo aquela missão dos gráficos americanos. Eu gostaria que você olhasse para 4 gráficos. S&P Nasdaq, depois a gente faz VIX e os yields de 10. Tá. Vamos lá, podem ser 5, o DXY também vale a pena. Vamos começar por S&P. Veja, é bem importante esse momento aqui, amigos. Por quê? O S&P está se aproximando dos 10%, ou até superando um pouquinho isso, de queda no ano. Para muita gente, até 10%, 12% dói, machuca quem está comprado, é claro. Mas é uma correção ainda que difícil para alguns, que ainda pode ser classificada como saudável. Agora, quando essa correção fura os 10%, começa a chegar a 15% e eventualmente 20%, pode ser a evidência gráfica e percentual de uma recessão. O Alex Martins conversou bastante conosco nesse sentido. Vamos para o gráfico de S&P, Coutinho. Aí você projeta o que seria 20% de queda, para a galera ter em mente. 5.580 foi o fechamento de sexta-feira? 5.580 fechamento de sexta-feira. Pois não. Bora lá. Bom, com relação à correção saudável, eu vou aproveitar a frase do Léo. Olha que interessante. A gente saiu de 6.100 e fomos a 5.500. Então, beleza, temos essa primeira correção. Nota que agora, essa correção, ela fica prejudicada no seguinte sentido. Eu já tenho uma figura gráfica me jogando mais para baixo ainda. Então, fechamento 5.580, suporte 5.504. E aí, respondendo a pergunta do Léo, tudo bem, vai para onde? Você está falando do S&P a 5.100 pontos. No caso de Nasdaq também... Antes, Coutinho, me perdoa, porque o pré-mercado americano está dizendo que S&P está caindo 1%. Então, se nós tivermos no à vista a confirmação dessa queda de 1% do S&P, a gente já estaria em 5 e quanto? 5.580, você vai ter mais 500 pontos, 10%, mais 55 pontos, 1%. 55 pontos, você estaria em 5.525. Ok, quer dizer, ainda tem uma gordura relevante para os 5.100, mas nós estaríamos mais próximos de perder eventualmente os 5.500, isso, partir para os 5.490, etc. Isso. Estamos ancorados então, e os 5.100, um ponto bastante relevante como suporte maior, né? Agora, Coutinho,
pensando em 20% de queda frente ao topo, nós estaremos em qual patamar? Porque o topo foi 6,100, você falou. 6,100? Vamos abrir um cálculo aqui, quem sabe faz ao vivo. Ó, 610 vezes 2 dá 1.220, 1.220, você vai pegar 6.100 e tirar 1.220, é por aí, né? Você vai pegar, vamos lá, olha que monte de calculadora é essa, 6.147 vezes 0,8. Olha só a bugada, 4.917, ou seja, eu vou 200 pontos abaixo do meu objetivo. Ó, eu vou para quase a segunda linha do FIBO, 4.861, 4.917. Importante a gente ter esses números. Dá pra gente acelerar o passo agora em relação aos outros gráficos. Nasdaq é a nossa próxima atração. Nasdaq na mesma situação, olha só, eu tenho a correção, só que eu já tenho a lateralização e já tenho a projeção da figura de baixa. No caso de Nasdaq, 15.475. Pulando agora para DXY. DXY cai, lateraliza e vai que vai. Você pode dar um zoomzão. DXY numa figura um pouco ruim, porque nota que ele foge um pouquinho do meu canal e volta. Então eu ainda vou inferir que isso aqui seja baixista, e aí você está falando do DXY a 101,780. Quando eu vou para yields de 2 anos, 3,86, esse aqui gapa e já fica também com uma figura bastante prejudicada no sentido de alta. Depois, além de uma correção, ela já é uma correção com uma figura que me joga mais para baixo ainda, você está falando de 3,48%. E, para terminar, o VIX estressadão, 24,27. Se você der um zoomzão, nota, já abriu guepado para cima, volta para a região que a gente considera já como região de estresse, 23, 24, e agora, de novo, tentando buscar 28. Uma aula, Coutinho. Obrigado. São 9h23. Bom dia também para Fiboninha. O tio tá super pegado aqui na cobertura. Fiboninha, bom ter você com a gente também. Um símbolo da nossa cobertura aqui, a Fiboninha. Inclusive, ela precisa conhecer o Brisquinho, viu, Guilherme Cunha? Seriam grandes amigos, Fiboninha e Brisquinho. O Brisquinho é o filho do Gui. Mas já tá crescido. Quantos anos tá o Brisquinho, hein, Gui? Tem 7 anos de idade e já boleta 2 mini contratos a cada 3 dias. Mas vou te falar, a Fiboninha fez um movimento em Magalu que até hoje ela é agraciada aqui pelo chat e pelo público, viu? Ela cantou... Eu também fiz um e também sou agraciado às vezes aí. Quem não lembra, né? Ô Gui, vamos embora, Gui. Bom, a gente fez um caldo aqui dos Estados Unidos, trouxe contexto, trouxe gráfico também. Esse S&P no 5,100 e eventualmente nos 4,900 são o jogo, né? Pra gente monitorar, porque se chegar lá, você imagina a barata voa. Eu acho que é muito bonita a nossa transmissão por causa disso. Semana passada teve 2 diazinhos de alta ali, a gente falou, eita, nunca pode contra os Estados Unidos. Não, e a memória que a gente tem que ter, acho que no minha humilde visão, é estarmos olhando para aqueles 5.400. Acho que marcou bastante para mim aqueles 5.400, então depois que fez essa altinha, nós estávamos muito com esse número. Eu acho que o 5.400 é mais tangível, a gente olhar lá tão para baixo graficamente é show, é um vazio, lembrando que onde tem rasgada, mas a gente começa a colocar além das techs, né? Para chegar no 5,100 a gente tem que começar a ter uma varredura de contabilidade de lucro também em grandes empresas que não estão nesse bolo da grande inflação que teve aí nos preços de tecnologia, tá? Então acho que a partir dos 5.400 o mercado começa a lucidar, começa a defender um pouco, vejo como um cenário natural, até mesmo para evitar esse cenário 2.0 do contexto recessão, um cenário que vai ser pautado de um formato muito mais atritado. Acho que agora não é hora. Trump também não, que nem você falou, qual o custo? Trump acabou de assumir, né? Então está fazendo seus últimos testes, está chegando aí nesse contexto dos primeiros 100 dias, que é onde existe espaço para testar, errar e reorganizar a rota. Eu vejo como 5.400. Deixei bem aqui um alerta nesse comecinho dessa alta que a gente falou que poderia reverter ali um grande objetivo e os compradores começarem a defender. Acho importante ter esse ponto intermediário para poder elucidar todo mundo. Às 9h25, da porta para dentro, dólar subindo 0,28%, R$ 5,806. O Indifut caindo 0,73%, 131.745 pontos. Destaques de agenda. Qual que é a próxima atração, qual que é o próximo evento para a gente monitorar numa segunda-feira que, em comparação com os outros dias,
é uma segunda-feira até mais calma em agenda. Só às 10h45 da manhã é que a gente vai ter uma divulgação com o PMI de Chicago, lá nos Estados Unidos, 15 para as 11, portanto. E 11h30, você vê, no intervalo de 45 minutos, a gente vai ter duas fotos relevantes com o PMI de Chicago e com o índice de manufatura Fed Dallas. O que nos obriga a falar de Brasil. Porque é o seguinte, o Gui, a gente teve uma manchete que foi endereçada pelo Alex Martins, agora cedo, e pro Alex pode cair mal, se não hoje em algum momento, que toca de novo naquela desconfiança a respeito de políticas sociais ou da eficiência dos gastos públicos destinados para a esfera social. Essa manchete aqui, eu prometi mais cedo que eu traria um pouquinho mais de contexto, vou fazer. Então, pé de meia, cidades de Bahia, Pará e Minas Gerais tem mais gente recebendo benefício do que aluno matriculado. É aquela manchete triste, né? Assim, de novo a gente está vendo ineficiência no gasto público, resta saber em qual proporção. Se isso não desabona em si o programa, desabona a credibilidade que o acompanha. Vamos ver em qual proporção. Uma das principais apostas do terceiro mandato de Lula, o programa Pé de Meia, tem mais beneficiários do que alunos matriculados na rede pública em pelo menos 3 cidades localizadas na Bahia, Pará e Minas Gerais. O programa também chega a contemplar mais de 90% dos alunos de ensino médio em pelo menos 15 cidades de 5 estados. Além disso, há casos de beneficiários que aparentam ter renda acima da permitida pela regra do programa, que paga bolsa para alunos mais carentes. Procurado, o MEC afirmou que a responsabilidade pelas informações prestadas é das secretarias estaduais de educação. A pasta disse ainda que trabalha com os estados para corrigir eventuais problemas. Em Riacho de Santana, cidade de 35 mil habitantes, localizada a cerca de 500 quilômetros de Salvador, a parcela do pé de meia de fevereiro foi paga a 1.231 pessoas, segundo dados do MEC. No entanto, segundo o que a direção do único colégio público que atende ao ensino médio na cidade disse ao Estadão, há no momento 1.024 alunos matriculados. Quer dizer, como é que você tem 1.024 alunos matriculados e 1.231 beneficiados? Procurada, a Secretaria de Educação do Estado da Bahia disse que seriam 1.677 alunos. Já o MEC fala em 1.860 no Colégio Estadual Sinésio Costa, que conta com 15 salas de aula. Então há uma discrepância nos números. Assim, obviamente que é uma manchete negativa, uma manchete ruim por tudo que eu mencionei. Quando eu digo que é preciso ver a proporção, é para você avaliar o nível de distorção que há e o número de distorções que existem. Foi a primeira apuração dedicada a esse assunto. Certamente outras acontecerão. E a gente vai ver o nível de problema do programa em si. A crítica maior com especialistas de educação que eu vi diz o seguinte: o pé de meia ele tem um mérito interessante, razoável, que vai em linha com algumas práticas de outros países para incentivar a conclusão e a diminuição da conclusão do ensino médio e a diminuição da evasão escolar. Só que isso só pode ser elogiado se uma solução de curto prazo, porque a solução de médio e longo prazo é uma reforma profunda no ensino básico que faça com que a educação pública brasileira converse com o que há de mais moderno, oxigenado e afins, dado que o modelo de ensino continua correspondendo ao que foi o século XIX. E que uma solução apenas e tão somente financeira para diminuir a evasão no curto prazo seria muito insuficiente para uma reversão estrutural da educação brasileira. Essa é a principal crítica que eu li quando consultei especialistas, acompanhei reportagens e matérias especiais. Da parte que nos toca aqui com o óculos econômico-financeiro, vem essa desconfiança e algum ceticismo com gastos públicos em política social como essa pela ineficiência de alguns casos. Muito importante que nós não generalizemos, mas tão importante ou mais que a gente se mantenha ligado. Afinal de contas, quem banca este programa social, como todos os outros, são os pagadores de impostos, logo eu, você e todo mundo. Nós temos 9h30. Deixa eu ver se tem novidade aqui da porta para dentro. O dólar está subindo 0,29, pouca mudança. E o Indifood caindo 0,7, pouca mudança também. Gui, é o mercado mais de lado nos últimos minutos, não é? A gente não viu grandes oscilações nesse dólar e nesse índice. Atualiza um pouco do seu racional.
Vamos lá, dois assuntos, né? Nós temos aí então do lado esquerdo da tela um índice futuro que o gap já desconta tudo, né? Então essa abertura mais baixista já é um prenúncio do que nós temos no cenário do pré-mercado, um cenário global. Já aqui da ponta direita, quando a gente olha para o dolinha, também o contexto do vencimento do contrato. Então vai ter naturalmente muita volatilidade durante o dia de hoje, mas realmente acaba sendo surpreendente esses primeiros 30 minutos do nosso dia de hoje. A abertura do à vista, tanto aqui quanto lá nos Estados Unidos, podem orquestrar um volume maior e também trazer um direcional mais bem feito, tá? Então, quando a gente olha para o dólar, aquele mesmo indicador que a gente comentou na semana passada, tá sendo acompanhado para o dia de hoje, tá para agora virar o high-low activator, olha que nome bonito. Ele pode ser o início de uma batida de venda aí para o dólar para esse cenário da rolagem, tá? Então, interessante esse movimento. E o compasso de espera tende a ser o mais natural, apesar de muita volatilidade. Então, volatilidade não quer dizer volume, e sim, às vezes, a grande ausência do mesmo pode fazer com que haja irracionalidade do preço. A certeza é uma só. O índice tende a andar mais de 1.500, 2.000 pontos na data de hoje, e o dólar não vai ficar nos mesmos 30, 40 pontos nos últimos dias, tá? Então, a volatilidade, ela é eminente, por isso que vai dar oportunidade para ambos os lados. Mas formou um indicador de venda no dólar, pode puxar esse movimento na venda, e o índice, a partir do momento que romper a máxima, já fica de fora qualquer oportunidade, porque fica esse vazio na ponta técnica. O assunto anterior, Léo, quando a gente ponta para o fiscal, você acha que foi muito cirúrgico, né? Ninguém contesta a ideologia, e sim o como será feito esse movimento do começo e meio e fim. Então, mais uma situação para ficar no radar. Acho que o nosso maior medo, na verdade, não é de fora para dentro, é aqui de dentro surgir uma bombinha fiscal e muda todo o cenário que a gente está desenhando aqui. Pois é, de novo, né? É o timing que o mercado tem para levar mais à risca algumas questões em detrimento de outras. Nós não estamos diante de um fiscal com nenhuma solução estrutural. O custo da dívida continua subindo, mas isso parece ter ficado em segundo plano em função de um fluxo estrangeiro que atenua o mau humor local. Tanto é que você outro dia colocou, né? Léo, eu fiquei de fora dessa alta como 95% dos brasileiros, porque o investidor local ele não está confiante quando olha para os fundamentos para montar a posição na bolsa. A ver, Gui, obrigado pelo seu destaque, um super abraço e a gente volta a conversar amanhã, meu garoto. Deixa o joia para concordar com você, deixa o joia para o lembrete do like. E fica aí, pessoal, o início de uma semana naturalmente histórica. Lembrando que a gente tem hoje o vencimento do contrato, tem Trump's Day e depois finalizamos com o cenário de emprego, o famoso payroll nos Estados Unidos das Américas. Fechamento de trimestre também não podemos deixar de falar, porque os fundos de investimentos vão para o game a partir do momento da abertura do à vista para organizar as cotas. Então, apertem os cintos, não queiram estar certo e sim fazer dinheiro. Esse é o melhor cenário. Beijo, Léo, até a próxima. Fui! Valeu, Gui, beijão pra você. 9h33, meia hora, das 9h30 às 10 às segundas-feiras, tem Pedro Albuquerque, o nosso Buca, já tá aqui na bancada. Fala, Buca, bem-vindo. Fala, Léo, bom dia cá, bom dia a todos da TC News. Vamos lá? Bora, Trump na cabeça. Trump na cabeça. No fim de semana, não ficou muito claro, e saiu uma matéria no Wall Street Journal dizendo que o Trump poderia mudar a estratégia com relação às tarifas recíprocas e implementar uma tarifa global, tá? Face a isso, a gente está vendo naturalmente um aumento de incerteza até quarta-feira. A grande dúvida que está ficando para o mercado é se quarta é o início do fim desse processo de incerteza ou o começo do caos, né? No meu entendimento, seria muito ruim uma mudança de estratégia e de postura na véspera da implementação de tarifas, sendo que o Trump e os principais membros do seu governo, Lutnick, Bessent, o secretário do Conselho Econômico, vinham sinalizando há mais de semanas, né, mais de 30 dias, a mudança de estratégia para uma tarifa recíproca, tá? Então, Léo, a gente está vivendo um momento de, eu diria, grande pânico. É bem atípico ver a Bolsa Americana cair dessa forma, rápido. É um mercado que não gosta de cair, tá? Eu continuo com a mesma visão. A gente está tendo uma janela de oportunidade nos Estados Unidos. É claro que há um grande incômodo, né?
É chato ver o S&P cair, Nasdaq cair, mas é aqui que se aparece uma janela de oportunidade. Confesso que aumentou-se o risco para quarta-feira, tá? Se ocorreu uma mudança de estratégia para uma tarifa global, como com uma alíquota de 20%, como foi ventilada no Wall Street Journal, eu acho que há alguns sinais preocupantes, né? Mostra uma mudança de estratégia súbita do presidente, né? O que mostra que o que ele fala não pode ser levado ao valor de face em nenhum momento. O Trump ele tem essa característica mais truculenta, porém, ele vinha sinalizando e guiando o mercado dessa forma já há mais de semanas, tá? Eu assisti a entrevista dele no Air Force One ontem à noite e não fica claro para mim se há uma mudança de estratégia ou não. Ele disse que vai pegar leve com os países, mas ele falou a mesma coisa com a tarifa dos automóveis e ele não deixou claro se mudou de estratégia para tarifa recíproca ou global, tá? O outro ponto que é importante a gente notar na quarta-feira, esse ponto é crucial, vocês já podem imaginar. Outro ponto importante ele vai deixar claro de que na quarta-feira esse tema de tarifas começa a fazer parte do passado ou ele vai deixar para próximos meses uma possibilidade de alta nas tarifas. Caso ele deixe algum sinal de que há possibilidade de novas altas de tarifas ou até novas datas marcadas, esse é o pior cenário para o mercado. Aí o mercado ele quebra a minha expectativa de não fazer nova mínima, ele inclusive está próximo, né? Foi 5.500, 5.510, ele quebraria a minha expectativa e ele viria abaixo. Gente, o S&P é 5.300, 5.200 pontos, que era o que eu vinha falando que era possível também ser atingido, ele já precifica um cenário de recessão leve, tá? Então, ali seria o destino final, no meu entendimento, da Bolsa. Uma queda bem significativa, 5.200 pontos representa uma queda acima de 15% do S&P. Nasdaq já vai beirar os 25%, caiu bem mais que o S&P. É uma queda muito significativa e ali eu acho a janela final de oportunidade de compra da Bolsa Americana, no meu entendimento. A gente está com a mesma estratégia, a gente já está comprado dos Estados Unidos, a gente tem espaço para aumentar e caso aconteçam novas mínimas, a gente vai estar, obviamente, analisando, né, a situação e procurando aumentar, porque são as melhores empresas do mundo, tradeadas a desconto, né? Há um desconto já razoável no Mag 7, nas principais empresas, as que puxaram fluxo nos últimos anos. O desconto de múltiplo delas, o prêmio de múltiplo, na verdade, para as demais ações do S&P já está no menor valor nos últimos 6, 7 anos. Então está acontecendo uma desinflagem aqui, dia a dia, semana a semana, na frente de todos, que eu acho que vai representar uma oportunidade de compra. De novo, a gente não vai comprar ações nos Estados Unidos com conforto. Sempre quando há uma realização, é porque tem notícias ruins, é porque tem aumento de incerteza, é porque o cenário não está claro, está opaco para todos, né? É assim que se compra ações, é assim que normalmente se ganha dinheiro no mercado financeiro. A gente não vai conseguir comprar ações com Nasdaq caindo 15% do high, S&P hoje caindo 9% da máxima e podendo cair mais. A gente não vai comprar com conforto mental. A mídia vai estar batendo em cima, vão ter dúvidas, vão estar falando de recessões, como muitas vezes já falaram nos Estados Unidos nos últimos 4 anos. Quantas vezes a gente já escutou que os Estados Unidos iam entrar em recessão e acabou não entrando? Não está descartado um cenário de recessão, aumenta-se os riscos, mas uma vez atravessando as tarifas, Léo, é o ponto que eu quero chegar. Hoje a agenda é muito pesada, é uma agenda pesada, né? É uma agenda de tarifas, de briga com aliados, de quebra-pau. A parte boa está sendo pouco falada. Qual é essa parte positiva, a agenda positiva que a gente vê adiante? A gente está falando de medo de corte de gastos, que deveria ser positivo em qualquer lugar. Cortar gastos é positivo, só que estão falando de uma possibilidade de recessão por conta de corte de gastos e tarifas, tá? Corte de gastos, não adianta falar que é negativo, é positivo.
Os Estados Unidos vinha sendo impulsionado por fortes gastos públicos, máquina inchada. Pois bem, qual a agenda positiva adiante? Corte de impostos. Qual é? É tirar os impostos das gorjetas que o Trump anunciou durante a sua campanha. Tips. Tirar imposto sobre horas extras trabalhadas. Tirar imposto sobre previdência. E por fim, corporate tax, que é o imposto das empresas, que sendo equivalente ao nosso IRPJ, que diminuir a alíquota de imposto das empresas de 21% para cerca de 15%. É o que se tem ventilado. Aqui você tem uma agenda de estímulo à economia, de melhora de competitividade das empresas americanas e melhora da lucratividade. Sobra mais lucro se você abaixa os impostos corporativos. Então, colocando tudo nessa bacia, eu vejo aqui o cenário de 6, 8 meses para frente dos Estados Unidos é um cenário bem claro para mim. A possibilidade é muito grande de altos lucros comprando essas posições neste pânico. A gente está vivendo um pânico. É um pânico, é um grande pânico? Não, mas o mercado está panicado, tá? Você vê os sentimentos, você vê diversos indicadores indicando o pânico do mercado. Então, passado tudo, eu vejo uma oportunidade dos Estados Unidos. Você basicamente se refere à quarta-feira como o dia mais importante do ano até aqui, ao sustentar que depois dele a gente vai entender se a guerra tarifária fica para trás e nós abrimos um outro capítulo do governo Trump ou se isso vai continuar. E você aqui, de maneira bem humilde, registra a dificuldade que tem tido de ler Trump. Não só você, boa parte dos agentes. Aí vem a questão. Para alguns analistas, Buca, a pergunta que você deixou já tem uma resposta. Depois de quarta-feira agora, a gente não vai ver o fim. A gente ainda vai ver a novela se arrastar. Porque há uma camada que não aparece no seu raciocínio, eu gostaria de te fazer pensar a respeito, que são as retaliações. E a maneira como os países deverão responder ao que o Trump não deve reagir em silêncio. Será que a gente não está diante do encorpamento da novela e distante do fim dela? A gente tinha uma expectativa, e não era só minha, era a maioria dos analistas, economistas, que o dia 2 de abril marcava a abertura do grande plano de tarifas e o fim das incertezas. Mas a gente está vendo um desenrolar desse processo de tarifas sendo bem mais caótico e errático do que o imaginado. Então, eu não consigo descartar agora, nesse momento, que dia 2 de abril, sim, aumentem as incertezas. Tudo depende de como vai ser anunciado. Tudo depende do que vai ser marcado para depois. Então, são perguntas que a gente vai ter a resposta em 2 dias, né, Léo? Sobre os países, eu acredito que a gente vai ver de tudo. A gente vai ver países retalhando os Estados Unidos e a gente vai ver também países fechando acordos comerciais, diminuindo os impostos para que a tarifa dos Estados Unidos não seja elevada no ponto recíproco. Então, a gente vai observar de tudo. Se for a tarifa recíproca, se mudou a estratégia, e é o que ele também falava em campanha, né? Atrás, voltando a fita, quando o Trump, durante o processo de campanha, e até pouco depois da eleição do Trump, o Trump disse que ele ia implementar uma tarifa global de 20%. Independente se o país taxasse ou não os Estados Unidos. É muito diferente, né? E ali para fevereiro, meados de fevereiro, houve uma mudança de estratégia, houve a implementação da ideia de tarifas recíprocas. Eu, inclusive, falei aqui que achava bem mais lógico. Você está arrumando uma briga com todo mundo de uma forma arbitrária. Tarifas recíprocas, você está apenas tarifando os países o quanto eles estão te tarifando. Então você tem um discurso muito mais palatável, né? E você abre espaço para múltiplas negociações bilaterais. Se mudar a estratégia na quarta-feira, a gente vai ter que aqui reanalisar o cenário. Então, tá tudo muito em aberto. Como esses países vão responder, se é realmente uma tarifa global ou uma tarifa recíproca. A minha opinião, e eu tô aqui para passar essa visão para vocês, é que eu acho que o cenário base continua sendo o que o próprio presidente da República veio sinalizando nas últimas semanas. A gente vai ver uma implementação de tarifas recíprocas e a gente vai ver uma possibilidade de negociação para que alguns países entendam que é uma briga muito difícil de lidar. Se eu tarifo mais que que os Estados Unidos, ele apenas igualou as tarifas e está dando a oportunidade de eu abaixar,
eu acho que a gente vai ver grandes negociações bilaterais pós o anúncio de quarta-feira. E ficaria bem mais fácil de embalar, não? E aí você sugere também, essa é uma outra camada valiosa do teu raciocínio, que a partir de quarta-feira a gente pode ter um foco maior em redução de impostos e uma transição da agenda que abandone o peso da guerra tarifária e eventualmente contemple aqueles 3 pilares do Bessent: desregulamentação, segurança energética e força e solidez fiscal. Você acha que o problema até aqui, que está se traduzindo com essa realização das bolsas americanas, passa por muito Trump e pouco Bessent? Eu acho que o Trump ele contradiz o Bessent em várias vezes, e isso é ruim, tá? O Bessent é um cara muito, muito técnico, já disse que era favorável de implementação de tarifas graduais, o próprio Musk citava, né? O que é lógico, as empresas precisam se preparar, Léo. Se você coloca uma tarifa de 25%, você não dá tempo para as empresas se prepararem. Para a empresa planejar um aumento de produção nos Estados Unidos ou o início de produção nos Estados Unidos, construção de fábricas, logística, são anos, no mínimo 2 anos. Então, o lógico e que o Bessent era favorável você começa com tarifas menores e você deixa marcado para os anos subsequentes uma elevação dessas tarifas. Isso seria o lógico. Então, a gente está vendo um aumento do nível de incerteza e uma realização maior da Bolsa, porque o Trump está começando já com a mão muito pesada com relação às tarifas. O início do governo deu um certo alento e agora ele está bem pesado com relação à ideia de tarifas. Só que eu acho que o Trump não é bobo. Ele sempre foi muito orientado aos empresários, muito ligado com a força produtora dos Estados Unidos. Ele é muito orientado também à própria Bolsa. Ele deve ser orientado agora a preço de criptoativos também, que foi um grande propulsor da sua campanha. Então, tudo tem um limite. Eu não acho que é desejo do Trump jogar a economia dos Estados Unidos em recessão. Não tem lógica, né? Não poderia acreditar nisso. E até certo ponto, o próprio Trump sabe que tem um limite. Dou alguns exemplos. Quando veio a tarifa do Canadá e do México de 25%, dias depois ele reverteu uma parte dessa decisão, né? Deixou dentro do acordo entre esses 3 países, essa tarifa não foi de 25% no acordo comercial dos Estados Unidos, México e Canadá, que boa parte das empresas aderem. Então ele mostrou algumas vezes que ele mudou de opinião e que ele voltou atrás. Então a gente tem que ver, né, no dia 2, se ele vai querer começar pesado para deixar um espaço para negociação, ou se ele vai numa tarifa recíproca justa, né, com relação ao discurso dele, em consonância com o discurso dele que ele tem passado. É difícil saber, mas eu ainda acho que ele vai implementar o que eles vinham sinalizando nas últimas semanas. 9h48, vou falar com o Buca já a respeito de ouro, dólar e títulos nessa busca por proteção. O ouro flertando com as máximas históricas, o Bitcoin com uma volatilidade bem comportada, convenhamos, nesse cenário de realização. Daqui a pouquinho o Buca fala a respeito. Agora tem o recado do Fernando Brito para a galera. Vamos falar de TC Seguros e do produto consórcio, que tá um sucesso, várias simulações já feitas e dá tempo ainda de você mergulhar nessa jornada. O tempo passa, a torcida brasileira. Já nesta semana, inauguramos o mês de abril e essa campanha está chegando ao final. No dia 15 vai haver uma edição especial do Olá Investidor, em que o Vini Custódio, junto do Fernando, vai responder as várias perguntas que a gente já separou, porque foram chegando ao longo dessas semanas. Se você já namorou com o QR Code, mas não fez a simulação para enxergar as taxas e avaliar a partir delas se faz sentido para o seu momento e para o seu objetivo patrimonial, ainda dá tempo. Mas para de deixar para a última hora. Fala, Brito! Fala sério. Você já me viu aqui outras vezes falando de consórcio, mas talvez não tenha escaneado ainda esse QR Code ou clicado no link da descrição. Agora, você tem que fazer isso. Por quê? A Porto Seguro, um dos nossos fornecedores principais da operação de consórcio do UTC, ela lançou uma campanha exclusiva do dia 24 de março até o dia 22 de abril, onde o cliente paga apenas 60% da parcela até a contemplação, e essa diferença é diluída no prazo restante após essa contemplação. No dia 15 de abril, estarei com o Vini Custódio no Olá Investidor para tirar todas as dúvidas que você possa ter, tanto dessa campanha quanto de outras estruturas. Então, escaneie o QR Code e nos encontramos no dia 15. Maravilha, grande Brito. Obrigado, meu parceiro. 9h50, TC Seguros passando por aqui.
Buca, há uma busca por proteção, ela é inegável, você deixou isso claro. No entanto, ela não se traduz em corrida pelo dólar. A gente tá vendo o ouro flertando com as máximas e o Bitcoin comportado, para dizer o mínimo. Primeiro o ouro, né? O ouro, o que tá acontecendo? Os Estados Unidos, ele tá tendo uma política comercial, e não só comercial, né? Política, questão do setor de defesa, posição dos Estados Unidos com relação à OTAN. Os Estados Unidos tá tendo uma outra postura com os países aliados. E aí, o dólar, que era o caminho natural, títulos do Tesouro Americano e dólar, principalmente o dólar, ele passa a não ser um caminho tão natural para esses países. O que pode estar acontecendo é que parte desses países aliados estão passando a ver como alternativa a compra do ouro, né? Já vinha acontecendo com a Rússia, principalmente com o Banco Central da China, com a China, né, desde que houve a invasão da Ucrânia, o congelamento dos ativos da Rússia, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. Então, se os Estados Unidos não é mais aquele porto seguro e um grande aliado desses países, que os Estados Unidos era um grande pai do mundo, um pai da Europa, tinha lá a disparada, a maior parte dos gastos com defesa na Europa era os Estados Unidos, está tendo uma grande reengenharia de alocação financeira global. E o ouro está sendo super beneficiado por isso, né? Tem menos países comprando dólar e mais países vendo o ouro como uma alternativa nesse cenário de incertezas. Basicamente é isso, né? Compra de bancos centrais, mais compras soberanas de ouro, é isso que tem impulsionado o ouro, além das incertezas, né? Cenário de guerra, a gente ainda não viu uma conclusão da questão da guerra da Ucrânia com a Rússia, a gente vê um aumento de retórica, de ataques acontecendo no Oriente Médio. Então a gente tem um cenário global incerto que beneficia o ouro. E aí a gente olha para um Bitcoin, que eu vou repetir a adjetivação. Ele me parece comportado, Buca. Nessa corrida e nessa alta volatilidade, o Bitcoin segurando nos 81 mil dólares. Cuidado para não elogiar muito, né? Não elogia muito ali, eu tô até com medo de elogiar, entendeu? Essa é uma compra muito grande da MicroStrategy nos últimos dias, ele anunciou hoje. Foi 1,9 bilhões de dólares de compra em Bitcoin, é um preço médio quase de 87 mil dólares. Puxou o preço ali. Boa parte dessa compra foi feita por emissão de ações, tá? Da própria MicroStrategy. Uma pequena parcela foi feita com a ação que paga um dividendo anual de cerca de 8%, tá? Esse é um dos motivos. Outro motivo foi mais compras corporativas sendo anunciadas. A GameStop anunciou recentemente. GameStop tem 4,5 bilhões de dólares em caixa, sem dívida, né? Emitiu também 1,2 bilhões de dólares em uma dívida com 0 cupom para compra de Bitcoin. Então a gente vê um movimento corporativo grande. Também no fim de semana, de ontem para hoje, foi anunciado os filhos do Trump entrando com investimento em uma mineradora de Bitcoin nos Estados Unidos, projeto de mineração de Bitcoin. E aqui eu acho que são sinais importantes, né? Se a família está apostando de cabeça em criptoativos. Se a gente vê o governo se movimentando favoravelmente a criptoativos, é muito provável que vá haver um amplo esforço contínuo de criação de reserva estratégica de Bitcoin, do fundo soberano a ser anunciado nos Estados Unidos. Faltam 30 dias, o limite da ordem executiva também tem um mandato para comprar criptoativos. Então, a gente vai ver um contínuo apoio a essa indústria e ao Bitcoin. Só que ele não está, Bitcoin, naturalmente vocês estão observando, ele não está imune a uma realização das bolsas americanas. Ele ficou com um PEG, né, com uma correlação, em português, muito grande com Nasdaq e S&P. Desde a eleição do Trump, e essa correlação às vezes é quebrada, tá? A gente tem que prestar atenção no movimento de quebra de correlação. Não há nenhum indicativo de que essa correlação está sendo quebrada. Então tá ali junto com a Bolsa Americana. Continuo otimista. Como eu estou otimista para a Bolsa Americana, não é essa semana que eu estou otimista. Sim. Eu estou otimista com a janela de oportunidade que nós estamos tendo de realização para comprar empresas fantásticas a preços descontados. O problema de tarifas, mais cedo ou mais tarde, vai sair. Essa agenda é muito pesada para o lado negativo. Isso é ruim, né? É muito pesada no lado negativo de tarifas. Mas depois a gente vai ver luz no fim do túnel
com uma agenda de corte de impostos, né, abrindo espaço para a expansão do lucro e estímulo da economia. E muito por conta do trabalho do Elon, que tem feito lá no Dodge, que até maio ele disse que deve cortar próximo a $1 trilhão. Se vai cortar $1 trilhão de gastos, o Trump e o governo americano já anunciaram que uma boa parte desse corte eles vão usar para reduzir impostos para acelerar a economia americana. 9h55, falemos de Brasil. Deixei para o final esse eixo Brasil. Qual que é o seu panorama, Buca? O panorama é o mesmo. A gente está vendido de índice contra posições compradas. Tem um bom carrego para estar vendido em índice acima de 1% ao mês. Eu acho que o Brasil pode ser beneficiado dessa bagunça toda de tarifas, tá? Não duvidaria, inclusive, o Brasil ser de alguma forma poupado. Não sei se vai ser, né? Não duvidaria. Confesso que o cenário base é que o Brasil também seja tarifado. Só que o Brasil tem uma vantagem, né, versus os outros países, é que a balança comercial, o superávit, é dos Estados Unidos. Os Estados Unidos exporta mais para o Brasil do que o Brasil exporta mais para os Estados Unidos. E isso é atípico, né? A gente vê México, Canadá, muito dependentes da economia americana, outros países também. Os Estados Unidos têm superávit comercial com o Brasil. Então fica mais favorável o cenário para o Brasil nesse cenário de incertezas. E o próprio setor agro do Brasil pode ser beneficiado nessa briga com a China de tarifas. A China já mostrou em outros casos, outros eventos de tarifas que compra mais o setor agro brasileiro. Então, resumo da ópera aqui. Acho que dá para ter um short de índice contra posições, que é o que a gente tem, numa parte dessas posições. A gente está comprado em Brasil. O cenário também não está fácil no curto prazo, porque a nossa bolsa andou bastante. É natural que possa haver uma realização, talvez até uns 128 mil pontos o índice à vista. Ali a gente diminuiria os shorts ou eliminaria os shorts e manteria a ponta comprada dessas posições do Brasil. É assim que a gente tem a cabeça hoje no Brasil. E aí eu separei duas evidências para você comentar. O nosso público gosta quando você se atém às notícias mais quentes. Essa evidência que está aqui na tela para a galera, ela anula aquela premissa de que a Fazenda às vezes toma por base, né? De que o Brasil tem uma carga tributária até mantida face a anteriores. Não é verdade. A carga tributária chega a 32,3% do PIB e atinge o maior patamar em 15 anos. Em 24, os impostos pagos pela sociedade brasileira atingiram esta marca, com alta especialmente no governo federal. Então essa é uma evidência, se o Buca quiser comentar. E a outra evidência, Buca, aí ela é menos ampla, ela é mais específica. Claro que eu ia te perguntar sobre o assunto que mais repercute na Faria Lima desde sexta-feira. Nós fizemos até uma enquete a respeito disso. Essa é uma matéria que eu achei bem interessante no Valor Econômico, vi ontem à noite ainda, achei ela bem didática, o que se sabe e o que falta explicar na operação entre Master e BRB, que é um banco público de Brasília. O anúncio da aquisição de 58% do capital total do Banco Master pelo Banco Regional da Capital Federal, por cerca de R$2 bilhões, se tornou o principal assunto na Faria Lima. Até inspirado no fato, a gente fez uma enquete hoje para o público e eu achei a resposta do público bastante honesta, assim. A gente perguntou: o que você acha até aqui, qual que é a sua opinião, né, até aqui sobre esse movimento? O que você acha da possível compra do Master pelo BRB? 24% acham positivo, 9% acham negativo, 25% acham estranha a aproximação e 42% dizem não conseguir opinar ainda. Vamos lá, Buca. A aquisição do BRB de parte do Master vai ser analisada pelo Banco Central Brasileiro, vai ser analisada pelo CAD. O Master cresceu muito com consignado, é um banco que teve um crescimento impressionante nos últimos anos e face a essa análise que vai acontecer natural, caso seja concretizado, eu acho positivo. Acho uma boa aquisição do BRB, o Master tem ativos bem interessantes, tem uma operação bem rentável de consignado, acho positivo sim para o mercado financeiro, Léo. Em relação à carga tributária, aquela premissa de que, veja, não é para tanto, ela não para de pé, né? É o maior patamar dos últimos 15 anos. A carga tributária, o Brasil tem um problema grave que vai ter que ser discutido em 2026. Só que tudo depende de como vai ser o resultado da eleição. Se for uma reeleição do Lula e do PT... eu vejo um primeiro ano de governo inevitável do governo, mesmo um governo de esquerda tendo que rever a questão de gastos, absolutamente inevitável.
mas discussões muito insuficientes. A gente vai continuar vivendo nesse clima de incerteza, cortes insuficientes, medidas insuficientes e impulsos populistas de gastos no Brasil. Então, o Brasil ele passa por um momento da verdade. A gente consegue chegar até 2026 sem problema. A gente está gastando trilhões de reais com o custo de uma dívida extremamente alta, com juros extremamente altos, por um governo que fica estimulando a economia com parafiscal. Se não tivesse tantos estímulos, a gente já ia ter um juros mais baixo, a gente ia ter uma inflação mais baixa e, consequentemente, menos gastos com serviço de dívida. Então, Léo, é uma discussão que vai acontecer. Eu tô otimista com o cenário eleitoral do Brasil, continuo com a mesma visão, por enquanto. Acho que não vamos se assustar. Nas próximas semanas e meses, o Lula deve retomar uma parte da popularidade. É importante falar isso. A popularidade chegou em níveis muito baixos. Foram anunciadas duas coisas muito significativas, que é o consignado privado e principalmente o IR. Isenção do IR para quase 90% da população que declara imposto de renda. Isso vai ter, provavelmente, um impacto positivo na popularidade do Lula. Qual vai ser o tamanho dessa perna de recuperação? Essa é uma dúvida. Mas o mercado pode, inclusive, se assustar com isso. É por isso que a gente está com posições compradas no Brasil. Um dos motivos também, não é só tarifas. É uma possibilidade de um repique de popularidade do Lula nas próximas semanas e meses por conta dessas medidas. É difícil que não haja uma recuperação de popularidade. São medidas muito significativas. Abrir mão de uma renúncia fiscal, de arrecadação muito grande, por uma parcela muito grande da população. E eu acho que pode sim ter uma recuperação de popularidade nas próximas semanas e meses do Lula. Não significa que enseja que vá ganhar a eleição de 2026. É uma luta que eu sempre disse aqui, vai ser apertado, eleição é difícil, são inúmeras variáveis, mas eu acredito que o governo chega sim. Mesmo com todas essas coisas, ele vai chegar desgastado para 2026. 10 horas com 3 minutos. Buca, para você se despedir, quero que você me ajude a convidar a galera para continuar aproveitando o CDB do Trader. Atenção, galera, QR Code na tela. Segue o CDB do Trader para todos os usuários, clientes cadastrados na TC Investimentos. A gente está falando de CDB de no mínimo 120% do CDI. Mas, para você que assina o Master, o CDB pode chegar até 140% do CDI. Putz a vida, dá quase 20% ao ano. É uma oportunidade única. Se você não faz parte ainda do plano Master, aproveita. É por R$ 79,90 ao mês que você consegue acessar todas as comunidades, serviços e produtos do TC lá no ecossistema e ainda, de lambuja, ganha a chave para acessar CDBs de até 140% do CDI. Só escanear o QR Code que está na tela, nosso atendimento vai te ajudar logo na sequência. Corre, o produto está sujeito à disponibilidade e, em função do sucesso, a gente vem divulgando esses CDBs há algum tempo, estamos renovando estoques, mas sempre sujeito à disponibilidade para a gente ser transparente com você que está aí do outro lado. Sim ou não, Buca? É isso aí, essa é uma campanha incrível do TC, não precisa assinar o Master, para ficar bem claro. Sem assinar o Master, vocês têm rentabilidade de 120% a 125% do CDI. Assinando o Master, conseguimos chegar até 140% do CDI. Tem dúvida? QR tá na tela. Nosso time vai tirar todas as dúvidas. Para abrir conta hoje na TC Investimentos é menos de 3 minutos para ter acesso a essa rentabilidade turbinada. E os estoques acabam. A gente vai renovando, a gente está tentando renovar o mais rápido possível. Tem sido um grande sucesso. Não tem asterisco. Até R$250 mil. Diferente de outras corretoras que tem aqueles 200% de CDI, 150% do CDI, mas é só R$2 mil por 2 meses. Não tem asterisco e não tem prazo. É o prazo da duração do ativo, e às vezes tem CDBs aí de 6, 8, 10 meses disponíveis a essa rentabilidade turbinada. Então chama a nossa equipe, estão todos disponíveis no Zap. Os estoques acabam, acelerem, porque realmente nesse mundo de renda fixa que a gente está, com essa taxa de juros alta, 14,25 é quase 20% ao ano, como o Léo falou. Senhoras e senhores, Pedro Albuquerque passou por aqui. Obrigado, Buca. Obrigado a todos, valeu. Eita, Buca, daqui pra trincheira, o homem corre.
10 horas com 5 minutos. Senhoras e senhores, estamos começando a cobertura do mercado à vista aqui no Brasil. Bola rolando, está valendo, diria o outro. Ibovespa abre para baixo, 0,61% de recuo. Em linha com o que o Indifut sugeriu ao longo de toda a edição do mercado de futuros, o Ibovespa futuro está caindo 0,76, o Ibov corre praticamente para alcançar a mesma proporção. O dólar comportado no Brasil, como está comportado no mundo a partir do DXY, está num placar de quase 0 a 0, R$ 5,792. E a curva de juros tem 10 pontos base a menos nos pedidos de prêmio. Nós estamos vendo mínimas, inclusive intradiárias, em alguns dos vértices, casos de DI1F32 e DI1F34. 10:06. Vamos começar a cumprimentar as vozes que me acompanham nessa cobertura do mercado à vista. Só se for agora. Gabriel Junqueira, meu amigo, você primeiro. Bem-vindo, bom dia. Muito bom dia, Léo, bom dia, Coutinho, bom dia, Camila, bom dia, pessoal. Segunda-feira começando aí numa semana tensa, que a gente deve ter na segunda-feira, no dia 2, na verdade, a efetivação das tarifas do Trump, e isso tem causado um pouco de aversão ao risco nos ativos aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos também. Então uma semaninha aí de realização, pelo menos no começo da segunda-feira é o que a gente está vendo. Realização nas bolsas e na curva de juros, o que ajuda um pouco os fundos multimercados que estão posicionados ali nas NTNBs de prazo mais longo, Léo. 10:06. Pois é, num dia em que a rotação global está mais interrompida, na verdade a busca por proteção é generalizada, estamos atentos aos passos da Bolsa Brasileira. Na dinâmica de hoje, a expectativa é de uma foto negativa. Dólar bastante comportado, vai chamando a atenção, R$ 5,791, praticamente de volta aos 5,78, ameaçando vira-vira. Daqui a pouquinho o trio Los Angeles pode chegar e ilustrar, a depender de para onde for a moeda americana. O Ibov renova a mínima, 131.094 pontos, está muito próximo de perder o patamar dos 131 mil. 10 horas com 7 minutos, Coutinho de volta no gráfico dólar índice. A cobertura não para, pois não, Coutinho? Vamos lá, pessoal. Índice permanece lateralizado, mantém aquele envelope de baixa, cai, lateraliza, caiu um pouquinho, lateraliza. Então, permanece cunho baixista, cota 131 no 610, objetivo 255. Dólar do seu lado direito, esse ruim. O dólar agora está num canal bem mais largo, a sua máxima mantém R$ 5,812. A sua mínima, eu tirei aquela LTA pequenininha por causa desse candle gigantão. O dólar já desacelera, sua mínima 5,779. No gráfico de 4 minutos, ameaça uma reversão, atento vendidos. Ok, Coutinho, 10:08. Olha, vamos retomar aqui com o Léo Pinheiro os destaques de agenda, porque se às 10h45 a gente vai lá para os Estados Unidos para pagar o PMI de Chicago, nós temos o primeiro tópico da agenda chamando a atenção para os balanços brasileiros. Nós teremos Horizon e Cruzeiro do Sul trazendo os seus números até o final do dia. Gabriel, algum desses papéis no seu radar? Olha, Léo, quando a gente pensa, são duas empresas de menor capitalização. A Cruzeiro do Sul é uma empresa que chama muito a minha atenção porque é a CCED 3, né? Ela é uma empresa do ramo de educação e dentre das empresas de educação, ela tem sido uma grande referência em termos de alocação de capital, estrutura de capital. A Cruzeiro do Sul, ela teve um problema recente da questão do free float mínimo das ações por conta da família controladora, até ventilou que ela poderia fazer um M&A e tudo mais. É uma empresa muito interessante porque ela roda muito bem a sua operação. E a Horizon, Léo, a Horizon é uma das empresas ali na parte de gestão de lixos, né? Tem chamado a atenção também. É um case único na bolsa quando a gente fala dessa gestão de lixos e isso é bastante positivo também. Porém, não são empresas que eu estou muito de olho ou que eu tenha no portfólio. Conheço um pouco das teses de investimento e isso tem sido positivo aí quando a gente faz a análise no contexto geral, mas a gente já está vendo a temporada de balanços começar a diminuir o ritmo, né? 10 horas com 9 minutos, o Ibovespa perde os 131 mil pontos, toca 130.790 pontos. Agora já são 1.111 pontos a menos na fotografia do principal índice da nossa bolsa. Em relação aos blue chips, são raras as exceções. Apenas Ambev sobe 0,3 e Petrobras 0,19. Todos os outros papéis estão caindo, com algumas variações percentuais que chamam a atenção. Sobretudo a de Vale. Vale 3 cai 2% a 56,45. O suporte, Coutinho, de 56,50 foi perdido, pois não?
Valecita? Bora. Valecita, double clique nesse cara e deixa ali. Olha só, pessoal, dentro do canal de alta, perde o suporte, tá em outro, tá no 5650, suporte 5637. Ainda assim, dentro do canal de alta, tá tomando uma pancada 1,8% agora, mas a priori, tudo sob controle. Inclusive, para os mais arrojadinhos, dá até um ponto de compra especulativa sob suporte. Ok, depois de Vale como destaque negativo maior, a gente vê Banco do Brasil, Itaú Unibanco e Embraer. São papéis que também vão caindo. Mas eu queria chamar a atenção de vocês para Banco do Brasil pelo seguinte: o JP Morgan, Gabriel, emitiu um relatório que revisa o papel para neutro e trabalha com preço-alvo de R$ 31. Vai ajudando na realização mais forte em Banco do Brasil do que na realização de outros bancos, embora todos os bancos estejam caindo hoje. E destaque para a Eletrobras, que começa a virar, hein? Começa a partir para o positivo. Vamos com o Banco do Brasil. Coutinho, no gráfico BBAS3 tem qual fotografia? Tem um envelopezinho de alta, olha só, sobe, lateraliza, tangencia suporte 2807, cota 2819, figura gráfica positiva para os comprados, abaixo de 2807 azeda, mas a priori tudo sob controle. E, assim como Vale, para os mais arrojadinhos, também dá uma compra especulativa sob suporte. Oi, meu amor! Bateram nesse papel. Bateram nesse papel? Bateram, amor. Olha só, tá caindo 1,7% hoje. 10 horas com 11 minutos. Daqui a pouco você vai ver a imagem que eu recebi de você com a Fiboninha. Daqui a pouco. Você vai se surpreender, Coutinho. Você vai se surpreender. Cá, é boa a imagem ou não é? É boa. É boa, não é? Bem feita a imagem. Muito bem feito. É. Daqui a pouquinho. A Você cara vai ver. dela. É verdade. É porque a imagem é bem bolada. Você vai ver daqui a pouquinho. 10 horas com 12 minutos. Banco do Brasil, com esse relatório do JP Morgan, sendo revisado para baixo em preço-alvo para R$ 31. Contrata um mau humor que deve chamar mais a atenção do investidor, Gabriel Junqueira? Pois não. Olha, Léo, o JP Morgan, né, vale sempre lembrar, ele é o principal banco do mundo, né, e qualquer revisão dele faz preço muito no que a gente vê dos investimentos dos gringos, né. Banco do Brasil é uma da Blue Chip, é uma empresa enorme, é uma empresa que tem atraído muito investidor gringo, porque ela tem um certo desconto entre seus pares e ela mostra uma rentabilidade muito atrativa, né, então vale lembrar que o Banco do Brasil ele tem conseguido consistentemente entregar um ROI acima de 20%, então isso é muito positivo. Acho que é um banco que sofreu no ano passado com qualquer temor que teria ali sobre um agronegócio que fosse dar default. Vale lembrar que o agro é quase 1/3 da carteira de crédito do Banco do Brasil também, porém é um papel que negocia com desconto por ser estatal e é um papel que para mim está muito barato, né? Ele continua mesmo nesse preço, mesmo nessa máxima histórica, abaixo do patrimonial, Léo, e isso é uma baita de uma oportunidade quando a gente compara com o Itaú, que negocia aí ao dobro do seu valor patrimonial. 10 horas com 13 minutos, Banco do Brasil passada limpo. E agora vamos para a ponta positiva das Blue Chips. Depois a gente passeia pela composição do índice como um todo, a AK vai nos ajudar nisso. Mas na foto positiva, Petrobras, Coutinho. Petri 3 vai subindo 0,29%. E Ambev, é a grande notícia positiva, Ambev, máxima intradiária, vai subindo 0,60%. Vamos falar de Petro e Ambev, é você. Bora, você pediu a 3, então tá na tela, pessoal. Olha só, Petrobras, vou pegar a máxima dela, vou pegar nesse ponto aqui, ó, 42,40. Petrobras, voltando lá atrás, ela tinha uma venda que não se concretizou. E aí o que eu falei semana passada? Deixa subir, colo o stop, porque como eu não tenho figura, o papel simplesmente A3 faz igual, sobe por uma harmônica, pode virar a qualquer momento. De qualquer forma, tudo sob controle, cota R$ 41,19, a priori 42,40. 10,14, Ambev. A BEV3, então vamos lá, a BEV3 nesse cara, double clique e deixa o gráfico abrir, abriu. Olha só, Ambev, bonitona, bateu naquele 13,68, que é essa linha amarela, uma resistência, e aí o que eu falei? Cuidado, pode cair. No final de semana, quinta e sexta-feira, ela deu uma lateralizada, o que é bom, envelopezinho de alta, eventualmente retesta 13,68. De qualquer forma, para mim, a figura ainda é incipiente. Quem tá comprado, ok, gosta de um certo conforto, não pode perder 13,22. Eu só colaria o stop eventualmente abaixo do 13,22 para se proteger e a gente pode até pensar em compras acima de R$ 14. Daqui a pouco, Gabriel Junqueira destaca relatório do Itaú
Itaú BBA sobre São Martinho. E eu quero muito ouvi-lo sobre 3tentos. Ele teve o privilégio de participar do almoço de negócios que no final da semana passada recebeu o fundador da 3tentos. Foi uma conversa muito boa, repercute até hoje. E você que nunca teve essa empresa no radar, vai ouvir o Gabriel a respeito também. São 2 dos destaques que o Gabriel separou para esse dia 31 de março. Estamos fechando o mês 13 e com isso o primeiro trimestre. Agora, eu quero chamar a atenção de vocês para uma rápida interatividade aqui, enquanto eu vou convocando espaço para o like da galera. Por quê? Nós estamos falando para praticamente 2.300 pessoas. Quem está aqui está com tudo. Mais de 1.100 likes, vamos caminhando para os 1.200 e os comentários não param de chegar, inclusive com direito à virada da moeda americana. O dólar agora está caindo 0,06%, R$ 5,786, e o Ibovespa segue caindo 0,7%. Renovando o mínimo dólar de novo, em R$ 5,785. Isso obriga o Coutinho a passar antes aqui pela programação. Olha o dólar, Coutinho. Olha só, Léo, virou realmente dólar do seu lado direito, né? Dentro daquele canal 812,779. No caso, olha só, o fundinho do canal cai, lateraliza, cai. Vai já tocar no 779, tocou. 778,50. Quem está vendido atento, você está exatamente sobre um suporte. Índice do seu lado esquerdo, o índice a priori sem novidades, cai, lateraliza, cai, deixa cair. Essa basicamente é a primeira entrada do programa, cota 131.500, objetivo 250. Nós seguimos ligados em quaisquer notícias que ajudem a gente a entender o tempero e o caldo internacional, sobretudo com Donald Trump. Porém, nenhuma novidade até aqui sobre a guerra tarifária e o anúncio das tarifas a partir de quarta-feira, dia 2 de abril. Fechado? Estamos ligadíssimos aqui. A Camila me diz que BRB, o Banco Regional de Brasília, está subindo e não é pouco. É isso, cara? Isso mesmo. O BRB está subindo 13,48%, está na máxima do dia agora, cotando R$ 8,50, Léo. BRB. O Banco Regional de Brasília está envolvido em fortes manchetes desde sexta-feira, a partir daquela que seria a compra do Master, para não haver majoritariedade ou composição majoritária de BRB nas ações ordinárias, mas em 58% do peso teria sim, apesar de não representar no voto, teria sim o BRB de Master, de Banco Master. O Buca falou há pouco a respeito, o Gabriel Junqueira pode falar também. Pois não, Gabriel, diga aí, é o assunto que mais movimenta a Faria Lima desde sexta-feira. Pois é, Léo, foi uma bomba, né, que caiu quando o BRB comprou o Banco Master, né? O Banco Master chamou muito a atenção em algumas operações que ele fez, principalmente na emissão de CDBs ali, pagando taxas muito interessantes, e também chamou muito a atenção com a Ambipar, né? O Banco Master foi ali um dos acionistas da Ambipar, todo aquele movimento que a gente viu no ano passado. Olha, eu particularmente ainda não consigo ter uma opinião muito formada sobre esse deal, né? Eu não olhei os contos, não olhei no detalhe, né, como que o BRB estruturou o deal, como que foi a compra, como é que não vai ser, o que vai ser daqui para frente também. Mas uma coisa, ela tem que ser dita, né, que primeiramente, né, o BRB é um banco estatal e regional, né, um banco menor que não tinha uma atuação no mercado de capitais como o Banco Master, né, então traz para dentro da sua estrutura um banco que está ali atuando diretamente no mercado de valores, né, então traz uma agregação de valor ao portfólio do BRB. Porém, Léo, a gente precisa esperar um pouco mais, esperar o Banco Central analisar, esperar o CAD analisar, para ter aí uma opinião mais concreta sobre esse deal, Léo. O gráfico de BSLI3 na tela agora para análise do Coutinho, para reforçar a informação aqui, tá? Esse anúncio da aquisição passa por um percentual de 58% do capital total do Banco Master pelo Banco Regional de Brasília. No entanto, em termos de ações ordinárias, nós teríamos menos de 50%. Do Banco Master. Então, o BRB ele não teria o poder total de voto para determinar os rumos. E, em outra forma de falar, se tivesse, seria uma estatização do Banco Master. Não se trata disso, pelo menos não ainda. A gente está falando de 58% do capital total do banco nas mãos do Banco Regional de Brasília, mais 49%
da parte ordinária, que dá direito, portanto, a voto. Vamos pro gráfico. Esse é o semanal, né, Coutinho? Eu coloquei no semanal, Leozinho, porque o diário, olha só, como o ativo tem pouca liquidez, os candles praticamente é um monte de tracinho. Então eu só coloquei no semanal para dar uma limpada, mas mostra bem, olha só, você tem aqui longo canal de baixa, tá? Se você puxar o histórico, então, aí é degradação total. O ativo foi lá a 20, de 20 foi para 10, caiu, 7 é o seu fundo, cota 8,50, e aí eu tracei um fibo de reversão. Então, imaginando que esse cara suba, cota 8,50, a K falou certinho, a 13% de upside agora, 13,48 de alta, sua máxima 9,33. 10 horas com 20 minutos. E tome moeda americana para baixo, hein? R$5,777. 0,22% de recuo. Curva de juros também fechando no Brasil. Temos 13 pontos base a menos em média. E o Ibov parece se segurar nos 130.880 pontos. Vamos fazer o seguinte, são 10h21, a abertura do mercado à vista americano hoje é mais do que importante. Então nós vamos com o Guto Cerávolo, lá na Central TC Investimentos. Vamos com o destaque que o Guto separou, a oportunidade do dia e o pensamento do dia também para a gente se inspirar. Fala, Guto, bem-vindo, bom dia para você. Bom dia a todos, uma ótima semana. Vamos lá, acabaram de comentar, Banco do Brasil, tá? E era a oportunidade que eu tinha separado aqui para vocês. Topo histórico, candle de definição, quem está comprado está muito bem comprado, o Coutinho falou até em compra especulativa sobre suporte. Turma, é o seguinte, para quem está posicionado, tá, indico comprar um seguro. Vai abrir mão de apenas 1%, tá, da oportunidade, a gente tem 13 dias úteis para esse seguro. Eu estou falando de comprar BBAS Pato 612. Para quem quiser comprar agora, tá, então vai comprar a ação, está 28,14, o meio do spread está 50 centavos, vai ter um custo aí de 28,65, perda máxima em 12. Tá? Estou falando de comprar o direito de vender a 28,33, tá? Para 13 dias úteis. Se a ação, né, perder suporte, cair, tá? Você vai exercer o seu direito a 28,33, perda máxima, está aqui dado percentualmente. Tá? Vencimento 17/4. Lembrando que o nosso vencimento, tá, ele é automático. Agora, né, se, né, lateralizar, romper a lateralização e seguir trajetória de alta, tá, é retorno ilimitado. O céu é o limite. Vamos ao pensamento do dia. Vamos lá. Até hoje eu não consigo entender. Corrupção, fome, racismo, uma lista gigante que é proporcional à burrice de alguns. Olha, eu sei que todos esses pontos que você colocou revoltam mesmo. Mas como esse é um programa de família, a Fiboninha tá no estúdio, reconstrói isso aí, Guto. Ok. Duas coisas são infinitas. O universo e a estupidez humana. Mas em relação ao universo, ainda não tenho certeza absoluta. Com a sonoplastia, o pensamento do dia fica ainda melhor. Tchau, Guto. Um abraço. Guto Cerávolo, direto da Central TC Investimentos. Foi interessante ele pegar o gancho de Banco do Brasil por causa do relatório que saiu do JP Morgan, que a gente destacou mais cedo com o Gabriel. Ficou bem complementar aqui o nosso trabalho hoje. Maravilha. Grande Guto, amanhã tá de volta na Central TC Investimentos. Você vê, duas coisas são infinitas. O universo e a estupidez humana. Mas em relação ao universo, ainda não tenho certeza. Quer dizer, em relação à estupidez humana, essa certeza em letras garrafais. Nós temos 10 horas com 24 minutos. Amigos, dólar R$5,782. Curva de juros 13 pontos base a menos. E o Ibovespa caindo 0,90%, praticamente com, deixa eu ver quantos pontos já, em 1.113 pontos a menos. Em relação aos blue chips, pouco mudou. Ambev vai recebendo força de compra, Petri 3 também, todos os outros papéis estão para baixo. Camila Nascimento, aquele raio-x, aquele panorama, partiu, composição, Ibovespa, os 3 papéis que mais sobem, os 3 que mais caem, e depois os que mais dão pontos ao Ibov e os que mais tiram.
Vamos lá, então. PK3, Pão de Açúcar, lidera as altas em variação do Ibovespa, está subindo 5,88% aos R$ 2,87. Depois a gente tem Automob, que está na máxima do dia, aos 26 centavos, com alta de 4%. Eneva, em seguida, com avanço de 0,92% aos R$ 12,01. Na ponta oposta, os papéis que mais caem em variação. CVC recua 4,87%, R$ 2,15. Vamos cai 4,50% aos R$ 4,46. BPAC11 e BTG Pactual caindo 3,30% aos R$ 33,75. Os papéis que mais tiram pontos do Ibovespa. Vale cai 1,84%, está tirando 277 pontos do índice. Itube 4 cai 1,51%. Itaú tira 157 pontos do Ibovespa. E BTG, que cai 1,85%, retira 97 pontos do índice. Já os papéis que mais dão pontos para o Ibovespa. Ambev, que sobe 0,97%, dá 35 pontos para o índice. Eneva, que avança 0,92%, dá 12 pontos para o índice. E Petrobras, Petri 3, sobe 0,76%, dando 11 pontos para o índice, Léo. Obrigado, Cá. Tá feito o panorama, todo mundo na mesma página, são as movimentações do mercado à vista. Bom, eu vou esquentar o clima agora para a gente partir para os Estados Unidos. Mas, Leozinho, se você tiver uma trilha de suspense, a hora é agora. Por quê? Vocês sabem que já há muito tempo participa do nosso chat o perfil Bolseta de Valores. Eu, num primeiro momento, dizia La Bolseta de los Valores, carregando o espanhol. E imaginando que, eventualmente, o som poderia dar uma dupla compreensão, uma ambiguidade, eu passei a chamar de bolsinha de valores, assim fica mais publicável. E durante meses e meses e meses, vários comentários deste perfil no nosso chat. Pois bem, neste final de semana, eu estava num outro trabalho, vou até mostrar a atuação para vocês, que eu também trabalho anunciando lutas, e estava em Brasília. E eu confesso a vocês que eu fiquei surpreso porque eu conheci a pessoa que está por trás deste perfil, a pessoa que movimenta o perfil Bolseta _de_ Valores. Vocês vão saber, eu ainda perguntei, ó, nós vamos fazer a foto aqui, posso revelar a identidade? Falou, pode revelar a identidade. Pode revelar a identidade. Falei, ok, então, na despedida aqui do Coutinho e do Gabriel, vocês vão saber quem está por trás do perfil Bolseta de Valores. Ele gosta. Se você tiver palpite aí do outro lado, pode mandar no chat. Já tá aqui, ó. Ó, ela escreveu, ai, que ansiedade. Então, demais. Você daqui a pouco vai saber. 10h28. Você acha que é uma pessoa de quais características, Coutinho? Você acha que é um homem, uma mulher? Eu acho que é um homem. Você acha que é um homem? Eu acho que é um homem. É mesmo? Eu acho que é um homem. Sou eu, bola de fogo. Cara, se você tivesse que chutar, um homem ou uma mulher? Um homem. Um homem? Um homem. Um homem, tá bom. Acho que é um homem. Leozinho, tivesse você que chutar, homem ou mulher, quem é que está por trás desse perfil? Mulher. Uma mulher. O Leozinho já acha que é uma mulher. Daqui a pouco nós vamos contar pra vocês quem é esta pessoa. E, para fechar, recebemos imagens de Coutinho e Fiboninha de um jeito único. Não perca, daqui a pouquinho na interatividade aqui do seu Manhã TC News. Você já deixou o like aí do outro lado? 1.200 likes nós já temos, vamos partir para os 1.300. Mais de 2.250 pessoas estão nos acompanhando para a abertura do mercado à vista lá nos Estados Unidos. Meus amigos, olha, tá feia a coisa para quem tá comprado lá, hein? Vamos dar uma olhada? Só se for agora? Então bora, tabela da volatilidade. DXY praticamente estável, 104,09 pontos. VIX subindo 11,17%, até menos do que eu cheguei a narrar, estava subindo 12,5%. Yields de 2 anos, com recuo de 3 pontos base. A notícia começa a estar aqui, tá, amigos? O DXY está praticamente estável, já estava. O VIX está subindo 11 e pouquinho, estava subindo 12, está quase lá. Agora, os yields de 2 e 10 anos estavam fechando 6 a 7 pontos base. Agora passam a fechar, ó, 4 pontos base e meio em média. Ou seja, houve uma diminuição na busca pelos títulos da dívida. Isso tem que estar no nosso radar. Vamos ver agora a abertura geral das 7 magníficas
Tá para girar o relógio aqui para as 9h30. Vamos ver se Tesla confirma essa abertura com 5,5 de queda. E, sobretudo, se a Nvidia também confirma. Confirmaram, pouca variação. Tesla cai 5,5, Amazon cai 2,6, Meta cai 2,4, Google apanha menos, tá caindo só 0,5, Nvidia cai 4%, Microsoft cai 1,8 e Apple vai pro 0,10% de alta. É exceção por enquanto, vamos ver. Em princípio vai haver uma redução, ainda que tímida, no ímpeto de baixa de saída. Vamos com a Camila Nascimento monitorar Dow Jones, S&P, Nasdaq e Russell 2000 já no avista americano, pois não, Cá? O S&P 500 recua 0,97%, 5.526 pontos. Dow Jones registra perda de 0,48% aos 41.382 pontos. E Nasdaq recua 1,65% aos 17.034 pontos. O Russell 2000, índice de small caps, perde 1,60% aos 1.990 pontos, Léo. 10 horas com 30 minutos. Obrigado, Cá. Abertos os trabalhos do Avista Americano. Vamos cumprir o nosso protocolo, ainda mais numa semana como essa, com direito ao dia 2 de abril, sendo o dia para o anúncio das tarifas por parte de Trump. Vamos lá, Coutinho, você e o gráfico. Primeiro de S&P. Bateu exatamente no ponto que a gente supôs mais cedo, né? Cirurgicamente, Léo, olha só, 5.518. A gente falou que ia abrir levemente acima desse suporte e foi o que aconteceu. S&P abre guepado para baixo. Você tem aqui agora já na arrancada menos 1%. E agora tem que ver, né? Tem esse duelo agora na região de 5.500 e, se tudo der errado, a gente vai para aquele 5.100. 10 horas com 31 minutos. A gente sai do S&P e parte para o VIX. VIX está em 24,12 pontos. Ele se mantém nos 24 pontos, Coutinho. Mas vamos combinar? Ele já chegou a estressar mais ainda hoje, hein? Caiu, tá? Ele teve uma máxima um pouco acima, agora volta, tá aqui com o dojizinho montado. Permanece na nossa região de pânico, né? Acima dos 23, entre 23 e 28. O Candle, como ele guepou e a priori tá paradinho, difícil dizer se continua ou eventualmente cai. Mas de qualquer forma, em termos absolutos, já tá acima dos 23. 10h32, partiu Nasdaq. Nasdaq vai caindo um pouquinho mais, né? E as 7 magníficas deixam claro por quê. As variações percentuais são mais elásticas aqui na queda. Vamos lá, Coutinho. No caso de Nasdaq já tá mais azedo. Nota que Nasdaq ela abre abaixo do suporte. Então, como eu tenho esse gap, nós estamos falando de agora 16.960, Nasdaq já fica mais fácil. Seu objetivo, o no 5,475. DXY estável, 104,09, Coutinho. Bora, DXY lateralizado, saiu um pouquinho do meu envelope e voltou. Formação gráfica ruim, difícil dizer se é manutenção baixista ou altista, porque você tem uma figura de convergência, precisava esperar um pouquinho para ver o que vai acontecer com esse cara. Da porta para dentro, o que a abertura do mercado à vista lá nos Estados Unidos contratou para o Brasil? Respire e vem, hein? O Brasil aqui, pessoal, tá vendo qual dinâmica? Olha só, primeiro moeda americana. O que o dólar tá fazendo aqui é cair 0,37, aprofundou o viés de baixa, R$ 5,768. É o dólar caminhando para os 5,75. Agora, a curva de juros brasileira, hein? São 16 pontos base e meio a menos nos pedidos de prêmio. E o Ibovespa vai caindo 0,85%. Gabriel Junqueira, abertos os trabalhos do avista americano. O reflexo aqui no mercado brasileiro a gente acabou de narrar. Que semana é essa? Dia 2 de abril, a data mais importante do ano até essa altura. Pois é, Léo, e assim, mercado aqui no Brasil tá naquele jeito de quem tá mentindo, né? A gente tá vendo curva de juros fechando bem, dólar caindo e bolsa derretendo, né? Então a pergunta fica, quando esses três apontam para o mesmo lado, quem que está mentindo, né? Eu acho, na minha opinião, que o índice é o grande mentiroso aqui, o índice dando uma corrigida muito em função do internacional, mas esse movimento mais estrutural do dólar e da curva de juros deve levar o Ibovespa para voltar a subir. Isso se sustenta também com a performance de alguns papéis, Léo. Queria chamar a atenção aqui para o nosso querido kit churrasco, Minerva, BRF, Marfrig e JBS. A picanha tá no ponto, Léo. Estão subindo bastante hoje. Eu vou comer picanha e vou tomar uma cerveja. É o kit. 10h34. Boa, Gabriel. Comentário anotado aqui.
Nós temos o seguinte agora, pessoal. Houve alguma mudança no quadro das blue chips? Não. A gente está vendo a Ambev ainda se destacar. Dá para destacar que Petrobras, esta sim mudou, passou a virar. Mas Suzano passou a subir 0,21%. Então nós vamos fazer o seguinte. O Coutinho vai trazer SUSB 3. Na sequência, a Camila Nascimento separou 2 tópicos para desenvolver com o Gabriel aqui, em cima das antecipações ou dos destaques que eu mencionei agora há pouco. E aí tem o Se Vira na FIBA ainda. Então 3 highlights aqui pra gente fechar. Depois tem Alex Martins voltando na faixa das 10h50 e uma faixa das 11 daquele jeito, com direito a Minuto Binance, Fernando Marques e Otto Nogami, professor do INSPER, um dos maiores especialistas em China, de olho nas movimentações de Trump nesta semana decisiva. Faixa das 11 também imperdível no seu Manhã TC News. Obrigado pelo carinho da sua audiência, valeu pelo calor da sua companhia. Nós já temos praticamente 1.300 likes e falamos para mais de 2.300 pessoas. Quem tá com a gente tá com tudo. Coutinho, SUSB 3 no gráfico, é uma figura gráfica bem preocupante essa, né? Um cai, lateraliza, cai, envelope claro de baixo, preocupante para quem tá comprado, animador para quem tá vendido. Se perder 53,31, termina de azedar. Muito provavelmente deve cair, porque você tem 2 figuras gráficas baixistas. Objetivo de SUSB, 49,69. Muito bem, Camila Nascimento, diga aí, o que você separou pro nosso Gabriel Junqueira? Vamos lá, vamos começar comentando de São Martinho. O papel tá caindo 0,39%, agora cotando R$20,63, mas teve update do Itaú BBA, certo, Junqueira? Exato, Cami. O Itaú BBA escreveu um relatório atualizando as suas estimativas sobre São Martinho, refletindo principalmente o aumento do custo de capital no mercado brasileiro, a gente está vendo a curva de juros subir bastante, e as mudanças em algumas premissas macroeconômicas, né? A primeira delas que eu gostaria de chamar a atenção foi na questão do preço do açúcar, né? Então eles ainda veem um balanço geral de oferta e demanda de açúcar com superávit, porém a safra 25-26, que vai se iniciar agora no mês de abril, é uma safra que promete ser bastante complicada, viu? Nós tivemos um clima na região centro-sul muito ruim. Quem não se lembra dos incêndios que aconteceram aqui em São Paulo, no estado do Paraná, no Mato Grosso do Sul, Goiás, tudo isso que contaminou demais ali a rebrota da cana-de-açúcar. Também tivemos um clima muito seco no mês de fevereiro aqui no estado de São Paulo, no interior, em Goiás, também um clima que não ajuda muito na produtividade da cana-de-açúcar, e isso pode trazer para o preço da commodity em Nova York um certo piso e uma tendência altista no preço do açúcar, né? Então ficar um pouco atento que São Martinho, principalmente por algumas questões técnicas aqui do preço da commodity produzida e também pelo valor que a empresa negocia hoje na bolsa, que está muito abaixo do que ela já negociou, pode ser uma oportunidade de médio prazo para a gente ficar atento. Boa, Junqueira, daqui a pouquinho o Coutinho dá uma olhada no gráfico de São Martinho, mas antes, só para registrar, o Ibov está caindo 0,95%, renovou a mínima agora, está aos 130.650 pontos. Coutinho, dá uma atualizada no índice antes de olhar São Martinho. No índice? Então bora lá. Ibov na tela, pessoal. Zunzão e centraliza. Então, eu tenho uma resistência a 131 no 700, está perdendo no dia de hoje. Então, nota que você tem um sobe, uma lateraliza e vamos ver agora. Eu estou na parte inferior do canal. O índice pode ir até 129.530 sem azedar muito essa figura. E aí sim, se perder, a gente volta para dentro dessa região. Esse envelope fica desconfigurado. E aí, você está falando do índice Bovespa a, deixa eu dar uma fibada, 126, ou seja, uma queda de 2.700 pontos. Boa, Coutinho, agora vamos então com a análise de São Martinho. SMTO na tela, double clique nesse cara e vamos ver. Olha só, muito parecido com o SUSB, ruim tão quanto, baixista, pivô de baixa, esse aqui já perdeu 21,25, seu objetivo é 19,94. SUSB está um pouquinho mais adiantado, o SUSB está entre a segunda e a terceira linha. SMTO eu estou indo para a segunda. Se azeda SMTO, você está falando de 19,94 com objetivo a 17,81. Vamos agora para o próximo assunto que o Junqueira separou para repercutir aqui com a gente, que é comentar sobre 3 tentos. Teve uma entrevista especial no almoço de negócios com o CEO da companhia e vou pedir então o seu comentário, Junqueira.
Bom, Camille, a gente conversou com o senhor Luiz Osório, que é o fundador e CEO da 3tentos na quinta-feira da semana passada. Foi uma conversa muito rica, em que ele trouxe como que a empresa está se posicionando, né? Principalmente em termos de crescimento, né? Porque vale lembrar, pessoal, que a 3tentos ela é uma empresa que consegue juntar tanto na tese de um crescimento com valor, então ela tem entregado um baita ROIC, acima de 20%, tem entregado uma rentabilidade das suas operações muito interessante também, e tem conseguido crescer, que foi o que pautou o IPO da empresa, né? Então a empresa foi ao mercado captar dinheiro via venda das suas ações para que ela conseguisse fazer a expansão no Mato Grosso, seja de novas lojas, seja de uma indústria mais forte, tudo isso, e ela entregou antes mesmo do que estava planejado. Então a indústria de Vera está operando super bem. A gente teve alguns movimentos em 3tentos, principalmente quando houve alguns fatores que acharam que ia prejudicar demais o resultado das empresas, como as chuvas no Rio Grande do Sul e também a questão da mistura do biodiesel, porém a 3tentos tem mostrado uma capacidade muito grande de resiliência em suas margens. Esse negócio verticalizado, como o senhor Luiz Osório nos colocou na quinta-feira, né? Então você ter a parte de insumos, você ter a parte de trading, você ter a parte de indústria, tem trazido uma robustez muito grande para o negócio da empresa, porque a empresa opera com as suas melhores condições, seja um mercado de alto ou um mercado de baixo, dado que os negócios, né, dentro da sua cadeia verticalizada, eles acabam se anulando, o que traz uma margem muito estável para a 3tentos e tem trazido também uma marca muito forte. É um case que eu gosto demais. Quem gosta de agronegócio, acredita no setor, tem que olhar para a 3tentos, porque é uma empresa que tem crescido muito, é uma empresa que tem tido uma agregação de valor para o seu acionista significativa, e eu acho que o mercado ainda não precificou da forma adequada a ação da 3tentos, Cami. Vamos agora então com a análise gráfica de 3tentos, Coutinho. Bora. Olha só, pessoal, no caso de 3tentos está a região superior do gráfico, distribuição denota venda. 3tentos tem um envelopezinho de baixa, cai, lateraliza, cai. 3tentos agora está duelando para permanecer acima do suporte, R$ 14,14, cota 14,45. Então, o call é abaixo de 14,14, confirma o envelope de baixa, papel azeda, acima de 15,30, rompe-se o envelope e a gente volta para um pivôzão de alta mais longo no semanal. Por enquanto, lateralizado, estamos no meio do caminho. Boa, Coutinho. Agora vamos repercutir mais uma notícia com o Junqueira. PK3 está subindo 4,78% e teve notícia sobre Pão de Açúcar. A empresa anunciou em fato relevante divulgado no domingo que recebeu um pedido de um fundo acionista para convocar a Assembleia Geral Extraordinária com o objetivo de destituir todo o conselho de administração da companhia e eleger novos integrantes. O pedido foi protocolado na sexta-feira pelo Saint-Germain, fundo de investimentos ligado ao empresário Nelson Tanuri. Junqueira, então vou pedir para você repercutir um pouco dessa notícia e também do seu racional para Pão de Açúcar. Bom, Pão de Açúcar é uma empresa que está passando por um movimento de turnaround, né? Então é uma empresa que atua num segmento muito difícil, que é o segmento de supermercados, que tem margens muito comprimidas, sofre demais com essa inflação de alimentos e vem passando por esse processo de reestruturação, né? O empresário Nelson Tanuri, ele já vinha comprando, né, uma posição bastante relevante na empresa ali para poder fazer parte desse movimento, e eu acredito que isso agora, né, esse fato relevante, ele concretiza toda essa nova etapa na empresa, né? O Pão de Açúcar tem conseguido ter melhores margens, tem conseguido trazer um crescimento, principalmente em Same Store Sales, que melhorou bastante, porém ainda está longe dos seus competidores, como o Carrefour e o próprio Açaí, que era, né, a marca que pertencia ao Pão de Açúcar, e eles fizeram a cisão, né? Então isso é um fato que a gente precisa ficar atento. É uma empresa que sofre demais com a inflação de alimentos, que tem sido um problema constante na nossa economia nos últimos meses. Vamos lá, Coutinho, vai lá, PK3. PK3 lateralizado, 2,25, 2,94. No curto prazo, ela até monta aqui vou chamar de um envelopezinho de alta, um sobe e lateraliza, eventualmente pode. O candle é ruim, tá? O candle, por enquanto, você tem ele nessa formação que te joga para dentro do canal, então eu ficaria atento. Eu colo o stop, tá na parte superior do movimento, colo o stop para que eventualmente, se esse cara descer, você não começa a devolver seu lucro. 10 horas com 44 minutos. Destaques de agenda no radar. Dá só uma olhada no que vem aí às 10h45. Tá chegando a hora de cobertura aqui no Manhã
para o PMI de Chicago, referente ao mês de março, faltando alguns segundos para tal. Deixa eu colocar já a tabela da volatilidade, deixá-la à disposição. Nós tivemos uma deterioração no VIX, o VIX está aumentando a pegada de estresse, quase 14% de alta, 24,6 pontos, DXY 104, 125, yields de 2 e 10 anos voltando a fechar com um pouquinho mais de espaço, e você vê o aprofundamento da queda. A Tesla está caindo 7,36%, o Nvidia mais de 5%, ameaçando voltar aos $102, Microsoft cai 2,5%, Google também, Meta caindo 4%, Amazon 4%, é um dia ruim para quem está comprado nas bolsas americanas, inegavelmente. 10h45, gira o relógio, Camila Nascimento, PMI de Chicago, é você. Olha só, Léo, aqui nas plataformas ainda não apareceu o PMI de Chicago. Tô recarregando de novo, ver se aparece aqui. Olha só, o PMI de Chicago ainda não carregou aqui pra mim, Léo. Logo vocês, americanos, tão pontuais, nos deixando na mão às 10h45. PMI de Chicago, sempre aquela métrica de atividade, de 0 a 100 vai a régua de medição. Acima de 50, expansão. Abaixo de 50, retração. Olha, algumas informações que vão chegando para nós aqui, que reforçam o que a Cá colocou, isto é, que nós não temos ainda o número oficialmente, sugerem, pelo consenso, essas informações, elas não são oficiais, que vem em linha com o consenso, né? Algo próximo à faixa de 50 pontos exatamente. Mas por enquanto não temos a divulgação, então nós vamos aguardar. Nós precisamos aguardar até que esse número saia para que a gente oficialmente possa dizer para você como é que anda a atividade ou a projeção da atividade pelo PMI lá em Chicago. Ok, pessoal. Temos 10h46, cá à vontade, então logo esse número saia, você chama aqui e a gente paga o número. O Renato Santos está colocando aqui 47,6 pontos. Qual é a fonte, Renatão? Manda para nós aí, porque nos 3 portais que a gente monitora não consta o número ainda. É chute, ou é informação, ou é palpite, hein, Renato? Um abraço, 46,6 pontos ele coloca. 47,6 pontos, melhor dizendo. Se for isso mesmo, é ruim, hein? Para atividade é ruim, num contexto em que já se fala de desaceleração mais forte e um contexto em que alguns agentes já trabalham com uma perspectiva maior de recessão, entre os quais agentes como o Goldman Sachs. A ver. Gabriel, no fundo é isso, assim, o pano geral do contexto global passa pelo dia 2 de abril e passa por quaisquer pistas que sugiram maior ou menor força da atividade americana para levar o mundo a precificar mais ou menos a chance de uma recessão. Virar as costas para isso é virar as costas para o pano de fundo mais relevante para pautar o ambiente de negócios como um todo. E com esse gancho você deixa o seu destaque final, meu amigo. A gente volta a se encontrar amanhã. Pois é, Léo, é exatamente isso, né? E quando a gente vê também, né, esse temor pela recessão nos Estados Unidos, ele acaba contaminando todas as bolsas no mundo todo, né? Então é natural aí que a gente veja uma realização aqui no Brasil. Mas eu volto a dizer, e a minha posição ela continua sendo comprada aqui no Brasil. Eu acho que a nossa bolsa não começou o movimento de alta de direito. Eu acho que a gente tem que ver movimentos como o de hoje como oportunidade. Ah, mas pode ser que caia mais? Pode ser que caia mais, realmente. Pegar a faca caindo é um movimento difícil. Cravar a market timing de máximo, mínimo, também é muito difícil. Porém, estruturalmente, a tendência que a gente vê é uma tendência mais positiva para o nosso índice aqui, Léo. Obrigado, Gabriel, meu parceiro. Você só não vai embora agora, porque nós temos um assunto a tratar, né? Você se inspirou no ChatGPT, assim como vários e vários outros ouvintes, telespectadores, as timelines ficaram cheias das imagens japonesas que o ChatGPT é capaz de fazer. E de repente eu me deparei com isso aqui, olha o que o Gabriel aprontou, olha só. Olha só a nossa versão mangá, Coutinho. Eu estou ali à esquerda, o Gabriel à direita, ó a lousa aqui atrás, ó o levante na lousa. E essa é a nossa versão japonesa. Se nós estivéssemos aqui cobrindo Nikkei e não o Ibov, a gente estaria exatamente assim, né? Olha lá, ó. Eu à esquerda aqui, o Gabriel Junqueira à direita. Coutinho, o seu comentário? Muito bem feito. Detalhe do fone do Gabriel. Só faltou ali o Sérgio 200k, né? Não, gravava, né? Não deu pra incluir o Não Sérgio deu pra 200k. mas sensacional. E eu gostei também do logo da TC News, ó, na versão japonesa aqui, tá vendo? Ó, ficou mais moderno ainda. Agora, você acha que terminou aí? Não, com certeza Corta, por favor, pro Coutinho, que eu quero ver a reação dele como pai.
Continua olhando, Coutinho. Olha lá pra tela. Ó, tá vendo lá? Olha o que vai aparecer agora. Jesus. Por enquanto nada, atenção. Ué, por que não... Aqui na minha tela foi. Agenda. Aqui. Opa, agenda. Sorte que tem alguém para colocar seriedade neste programa. Então, interrompemos esta foto para o PMI. Saiu, cara. Saiu. O PMI de Chicago ficou nos 47,6 pontos, acima do consenso de 45,2 pontos, Léo. Olha, então é o seguinte, quer ver, ó, quem que foi? Foi o Renato, não foi que antecipou? Renato Santos. Tá contratado o Renatão, foi bem, hein? Agora, ele falou que encontrou no Financial Juices. Nós também monitoramos o Financial Juices e a informação não constava ali, pelo menos nas nossas atualizações aqui. Bom, viemos então com a informação agora, apurada pela Camila Nascimento. PMI ficou em 47,6 pontos. 6 pontos, exatamente como o Renato antecipou, quando o consenso apontava para 45. Nós continuamos com este aspecto, com essa metodologia apontando para uma retração da atividade lá nos Estados Unidos, porém com uma foto absoluta melhor do que aquela que vinha sendo precificada, aquela que vinha na conjuntura sendo projetada, ok? Deixa eu ver se tem alguma reação mais forte para a gente colocar. Em princípio não. DXY não mudou, amigo, 104, 140. O VIX continua subindo quase 14%, que já acontecia antes da divulgação desse PMI. Os yields de 2 e 10 anos, 4 pontos base e meio de fechamento na média. E os papéis aqui das 7 magníficas com uma queda média que vai gerar em torno do quê? De 3,2%, 3,3%, com destaque maior para Tesla e Nvidia, vão caindo só estes papéis, quase 6% no todo. Vamos lá, temos aí? Temos. Coutinho, seu momento pai, pode olhar para a imagem. Bora. Olha você e a Fiboninha. Jesus Cristo. Pô, eu achei maravilhosa a imagem. Olha aí, Coutinho. Se você fosse japonês, você teria esses traços aqui. Olha a silhueta. Eu gostei do fone da Fiboninha. Não é? O fone da Fiboninha é sensacional. A Fiboninha se deu bem, hein? Olha o olho da Fiboninha. Ficou mais azul do que a cor do mar. Barato. Quem fez? É o ChatGPT. Tá bombando nas timelines aí essas fotos. Você manda uma foto, o ChatGPT adapta na versão mangá japonesa. E quem fez mesmo, quem encomendou foi o Gabriel Junqueira. O pai da criança, nesse caso, é ele. Tá de parabéns, hein? Tá vendo, Gabriel? Fiquei gato, hein? Você gostou, Coutinho? Fiquei gato. Você prefere você na versão mangá ou na versão da vida real? Eu gostei naquela versão ali, mais magrinho e tal. Fiquei gato. Gabriel Junqueira, tamo junto, meu amigo. Até amanhã. Bom, pessoal, eu que agradeço. Que bom que gostou, Coutinho. Momento canônico da transmissão na sexta-feira. Manda pra mim a foto pra eu guardar. Vou mandar. A Fiboninha escutando a divulgação da JHSF, né? Valeu, Gabriel. Tamo junto. Nosso parceiro, pessoal, Gabriel Junqueira. Até amanhã. Até, meu parceiro. 10h52. Bom, eu tenho então 2 Se Vira na FIBA e eu tenho a revelação, né? Você vai saber quem é a Bolseta de Valores. Foram alguns anos por trás do perfil. Agora você vai saber quem é a pessoa. E o chat tá dividido, hein? Se é mulher, se é homem. As pessoas não estão com tanta convicção, nem de uma resposta, nem de outra. Eu vi palpite pra tudo quanto é lado, pois não? Te amo. Obrigado, Fiboninha. Olha, a Fiboninha, ela bate num dia e acaricia no outro. Outro dia falou que eu tava acabado. Agora veio com te amo. Tá certo, Fiboninha. Eu também te amo, tá bom? Continua firme e forte. São 10h53, nós vamos fazer o seguinte agora. No Se Vira na FIBA, são 2 pedidos. Meli 34, chegou aqui do JPS, está inaugurada a corrida. E também os papéis de Embraer. Pedido do Rodrigo, 2 membros do YouTube do TC. Vai lá, meu caro Coutinho. Bora. Embraer, Meli 34, lateralizado, parte superior, distribuição, ponto de venda. Esse fibo aqui você pode desprezar. O fibo correto, ele é baixista. Meli tem agora um toque sob suporte. Cota 9267. Se azeda abaixo de 9159. Objetivo 7714. Agora a gente olha a Embraer. MBR3, double clique nesse cara, vamos ver como é que tá a Embraer. Embraer tinha um ponto de compra, ainda tem na verdade,
a meia 583. O gráfico é muito longo, melhor visto no semanal. No semanal desacelera, ainda está em ponto de compra. Como o movimento é muito longo, faça compras pequenas com preço médio positivo. Não tem necessidade de entrar de uma vez. O stop técnico tá caro, 60,24. Você pode usar um stop mais curto, 3,30 de vol, R$4. Não, vai dar a mesma coisa, R$60,50. Bom, estamos atrasadaço. Destaque urgente no painel Mover Pro. BRB-PN salta 31,77% na sua maior alta intradiária desde maio de 24, após compra do Banco Master. Coutinho, que porrada, hein? Para os papéis de BRB. Traz pra gente. Vou pegar aqui, ó, double clique nesse cara, achei. E tá lá, sobe como se não houvesse amanhã. Vida, meu. Vamos colocar no semanal. E vamos tentar achar ponto no semanal. O ponto vai ser esse aqui, ó. Clica aqui e joga daqui para cá. Sobe, ó, a venda seria, né, na 8,69, mas aqui quem tá comprado fique atento, né? Porque um candle desse tamanho, para ele pegar e lateralizar ou eventualmente corrigir, é a mesma coisa. Então quem tá comprado, extremamente bem comprado, só cola o stop para não devolver. Vambora. Coutinho, você achava que era homem? Ou você acha que é homem? Homem. Bolseta de valores. Yeah. Alex Martins, qual que é o seu palpite? Quem é que está por trás do perfil Bolseta de Valores? É um homem ou uma mulher, Alex? Você acha que é o quê? É um homem. O Alex acha que é um homem. Atenção, vamos revelar. Senhoras e senhores, para a gente se despedir, quem está por trás do perfil Bolseta de Valores é esta pessoa aqui. É o Leandro! É homem! Ei, Leandro! Tudo bem, meu amigo? Um abraço. Ele tá na nossa audiência. Olha, ele fica lá em Brasília, especialista em veterinária. Tem um consultório lá em Brasília, me contou um pouco da história, da trajetória. Entrou no mercado financeiro faz um tempo. Muito gente boa. Falou da jornada dele, dos ativos em que mais investe, de como a TC News faz diferença no minuto a minuto da cobertura. Mandou um abraço para toda a nossa equipe, elogiou de ponta a ponta o projeto como um todo. E, em especial, destacou que a nossa cobertura de eventos é a que mais faz diferença para ele. Quero agradecer muito ao Leandro, teve lá nesse evento de luta que eu faço, foi o WGP, esse aqui, que é um evento de kickboxing, e aí fez questão de se deslocar até o ginásio para fazer essa foto aqui. E olha a prova aqui, ó. Olha a prova. Olha aqui, ó. Tá vendo, ó? Ele abriu na hora ali, ó, o usuário do YouTube e tá lá, Bolseta de Valores. Então está revelada a identidade. Leandro, apresentado aqui pro nosso público. Obrigado, Leandro. Muito obrigado. E valeu por descontrair também o chat. É importante. Coutinho, ó, nós estamos estouradaços de tempo hoje. Muito obrigado, um abraço e até a próxima. Você acertou, hein? Acertei? Voz da experiência. Yeah. Sabe como é que é, né? Tchau, lindão. Tchau, Cami. Tchau, meu moreno. Bom dia pra você, viu? Tchau, Coutinho. Tamo junto.